Alguns momentos parecem ser magníficos, mas outros podem mudar drasticamente sua vida. Houve um momento desses onde os 90% dos humanos sofreram mutações. Eu não fiquei fora disso. Eu me transformei em terra. Quando eu estava prestes a me entregar, ganhei um propósito na minha vida. Eu conheci ela. E farei de tudo para protegê-la. Nossa narrativa se inicia em meio a um eclipse, banhados por sua luz serena. A humanidade enfrenta uma metamorfose radical como espécie. Alguns testemunham sua pele e carne se transformando em grama e madeira, adquirindo uma semelhança com zumbis de árvore, enquanto outros veem metais transbordarem de seus ossos como vítimas de acidentes de construção. Estes indivíduos, juntamente com outros seres humanos sem mente transformados por um catalisador desconhecido, vagueiam pelas terras em meio à propagação caótica desta crise sem precedentes. No tumulto dessa crise sem igual, surge a questão: há ainda um refúgio de tranquilidade e conforto neste mundo horripilante? Até mesmo nosso protagonista se questiona sobre sua aparente calma e despreocupação diante das circunstâncias. Parece que ele não teme esses monstros conhecidos como Darksiders. A resposta é simples. Ele também foi transformado, mas de uma maneira diferente da maioria. Tornou-se um pedaço de terra em alguma floresta aleatória. Incapaz de compreender seu destino absurdo, questiona como poderá ir a qualquer lugar, sendo uma massa estacionária de sujeira e solo. Enquanto todos os outros ainda retêm algumas características humanas, ele parece ser a única exceção. Em um momento de frustração, ele chuta o solo, fazendo com que a terra onde um Darksider caminhava se erga. A pobre criatura, coberta de matéria arbórea, tropeça no monte inesperado, resultando no rosto da criatura sendo empalado pelas barras de ferro de reforço que emergem das costas de outro Darksider. Uma explosão de líquido negro começa a vazar da testa do Darksider, uma ferida que seria fatal para humanos normais. Procurando por um culpado, a ira do dele parece se dirigir ao Cara de Aço. Embora ininteligível, é possível perceber a raiva em seu murmúrio. Nosso protagonista, sendo a principal causa desse conflito, rapidamente se desvencilhou de toda a responsabilidade, culpando o temperamento agressivo do Darksider pela briga. Transformado ou não, parece que outras pessoas não conseguem detectar sua existência de forma alguma. Sua percepção e estado de espírito também estão se deteriorando, como se estivesse começando a se tornar nada mais do que um pedaço de terra em sua totalidade, e esse tipo de transformação parece ser uma sentença de morte inevitável. Aceitando as cartas ruins que o destino lhe deu, ele decide deitar-se obedientemente como uma despedida deste mundo apocalíptico. Não muito longe de onde ele decide aceitar a derrota, uma mulher está correndo por sua vida. Uma estudante com cabelos verdes parece aflita, fugindo de monstros há algum tempo. Ela começa a duvidar se ainda existem humanos normais por perto. Sua corrida a leva ao pedaço de terra onde nosso garoto está esperando pela morte. Embora seu estado de espírito esteja se deteriorando aos poucos, ele tem um vislumbre da beleza que pode consertar qualquer tipo de problema mental. Ele percebe que não adianta esperar pela morte deitado e decide que é hora de se levantar novamente, mas ele fica tão animado que novamente alguém acaba tropeçando acima dele. A bela menina aterrissa de cara no chão, uma queda bastante feia também. Mesmo que ele não possa se mexer, ele tem uma sensação conhecida, pertencente a um dos 3 grandes desejos da humanidade, que faz seu coração praticamente explodir de alegria. E isto é o vestígio da vida. Prova de se estar vivo. Parece que mesmo em sua forma terrena, ainda existem sentimentos que poderiam lembrá-lo de que ele é humano. Enquanto ele saboreia a beleza das complexidades humanas, a garota precisa se levantar. Ser machucada do nada não é uma experiência agradável. Para piorar a situação, sombras imponentes se aproximavam da jovem menina.
Os Darksiders de metal e madeira terminaram sua discussão para focar em um alvo vivo em comum. Eles podem ter lutado anteriormente, mas ver e atacar alguém completamente vulnerável está no topo de suas prioridades. Ela sabe que não podia fugir deles, tão perto quanto estavam, e a única coisa que a menina pode fazer é gritar o mais alto possível. Nosso garoto finalmente sai de seu mundo de sonhos, controlando a terra com sua autoridade. Ele aponta os dedos para baixo e, de repente, o chão sob o duo de Darksiders cede antes que possam alcançar a donzela. Ele não gosta que esses monstros estejam lutando e gritando diretamente em seu corpo sem permissão. Fechando as mãos e manipulando a terra para se fechar, ele quer incutir uma lição de que os Darksiders não têm permissão para tocar em humanos normais. A vala que se abriu para aprisionar os dois sem consciência começa a esmagá-los aos poucos, engolindo seus corpos um pouco mais fundo. Deve ter havido algum tipo de erro de cálculo, pois os Darksiders que se adaptaram às suas transformações não estavam para brincadeira. Esses dois possuem força e tenacidade suficientes para escapar de seu local de sepultamento, e foi uma luta difícil que resultou na quebra de todos os dedos de nosso protagonista. Ele pode não ter um sentido de dor, mas esses caras podem realmente lhe causar algum dano. Um Darksider dominado por uma árvore morta e um Darksider transformado em barras de aço de reforço, esses dois são verdadeiramente formidáveis. Se ele quiser dominá-los efetivamente, ele precisa se mover com mais delicadeza e prudência. Primeiramente, ele decide levar a menina para um lugar seguro. Para isso, cria uma espécie de escada rolante artificial, usando a elevação da terra em movimento. Assim que a coloca em um local mais seguro, emprega mais algumas medidas de segurança usando o terreno acima como cobertura. A menina ficou perplexa. O solo ao seu redor está se comportando de forma fluida como areia movediça, mas parece estar tentando cobri-la e protegê-la. É absurdo pensar que um pedaço de terra está ajudando-a, mas são tempos absurdos em que vivem. Neste momento, o nosso protagonista percebeu algumas coisas em suas circunstâncias atuais. A terra não fala e não atrai atenção, mas isso não significa que eu não tenha um temperamento. Com sua forma de Darksider aparecendo, ele declara orgulhosamente: "Este é o meu território. Eu sou o território." Pela primeira vez desde que se transformou em terra, parece que os dois monstros notaram sua presença. Sua hostilidade os empurra a agir contra a própria terra. Tentam desferir alguns socos fracos e comuns que nem parecem ser eficazes. Darksiders como esses dois são de fato os monstros transformados de classificação mais baixa que perderam sua inteligência. Nem sequer têm a vaga ideia de quão espessa e pesada a terra pode ser. Um tronco de árvore para depois de fazer uma marca insignificante, as barras de reforço se aproximam, mas nem mesmo seu material mais forte é suficiente para perfurar. Para lidar com esses idiotas, apenas deslocar o peso da terra deveria ser mais do que suficiente. Concentrando a densidade da terra em suas mãos, nosso garoto destroça suas armas e as envia voando devido ao excesso de impacto. Seu ponto de pouso já foi decidido. Esses dois estão voltando para a cova que foi cavada anteriormente. Depois de aterrissarem na vala profunda, nosso protagonista nem lhes dá outra chance de forçar a saída, já que o solo se fecha instantaneamente. Poucos segundos depois, é como se os Darksiders e a temível trincheira no chão nem existissem. Como ele é a própria terra, nosso protagonista pensa que enterrar os Darksiders que causam danos ativamente é parte de seu dever. Ele fez algo ótimo hoje, mas a pessoa que ele salvou, a garota que saiu de sua improvisada zona segura, deveria deixar este lugar na primeira oportunidade que surgir. Afinal, ninguém pode detectar sua existência. É uma maneira triste e solitária de viver. Ele só quer ver aquela coisa que lhe deu a vontade de viver novamente. Ele quer lembrar da sensação de ser humano por um momento fugaz. Que safadinho! Seu devaneio é interrompido pela menina, chamando sua atenção educadamente. Ela rasteja até onde está sua consciência e pergunta se ele é seu salvador. Ele não consegue acreditar e pergunta: "Você pode me ver?" Na verdade, ela não pode. Pelo menos não descreveria como ver propriamente dito. Ela apenas parece ser capaz de senti-lo, e então, graciosamente, ela diz: "Você está certo. Há um forte e pesado senso de segurança aqui." E pela primeira vez desde que se transformou em um pedaço de terra, ele se sente visto e ouvido. Ele segura a mão dela como se seu maior medo no mundo fosse perder o contato.
Nosso garoto não rodeia as palavras de forma alguma e pede diretamente à jovem: Você pode ficar aqui e viver em cima do meu corpo? Ela reage da maneira que uma pessoa normal reagiria ao ouvir uma proposta tão peculiar. Ele se apresenta como Li Chengyin e comenta: Por acaso eu estava passando por aqui quando a transformação ocorreu, como resultado, me tornei este pedaço de terra em si. Segundo o que ele sabia até agora, o mundo não tem mais lugares seguros desde que o eclipse aconteceu. Os Darksiders tomaram conta e estão atacando humanos normais em todos os lugares. Mas Li Chengyin ainda tem seu intelecto humano e também tem a capacidade de proteger adequadamente a moça. Seria fácil para ela ser atacada se ficasse correndo sozinha por aí, e ela precisa de alguém para garantir sua segurança a partir de agora. Ele pode ter mencionado alguns pontos válidos, mas esses são apenas pretextos, pois havia apenas um motivo importante, pelo qual ele não quer que ela vá embora. Ela deu a Li Chengyin um novo motivo para continuar vivendo. Ele quer que ela também tenha um motivo para ficar, então ele implora para que ela permaneça ao seu lado. Ele fala tanto e rapidamente do nada, que é difícil para ela entender tudo o que ele acabou de dizer em poucas palavras. Então ele explica que promete criá-la e apoiá-la, se tornando muito mais fácil entender suas intenções. O nome dela é Luluo, e ela pode sentir a sinceridade por trás de cada palavra de Li Chengyin. Além disso, ela vai precisar de um lugar melhor para se esconder dos horrendos Darksiders de qualquer maneira. Ele interpreta isso como um sim à sua proposta, sendo então a hora de ir procurar um abrigo para ela que seja à prova de Darksiders. Mas antes disso, ela percebe algo que causa preocupação. Ela sente uma sensação na mão direita dele e pergunta se algo está errado com ela. Nem mesmo Li Chengyin percebeu isso ainda, mas sua mão direita está começando a encolher e a murchar. Parece que algo está sendo sugado de seu corpo e sua mão está mostrando sinais de drenagem. Ele espalha sua sensação por todo o corpo e detecta alguma planta bizarra espalhando suas raízes sob sua pele. Esta planta roxa ameaçadora com uma taxa de crescimento incomum pode ser um tipo de Darksider que ele nunca viu antes. Os dois tentaram caminhar na direção da planta misteriosa, mas Li Chengyin estava começando a ficar sem energia. Luluo estava mortalmente preocupada e perguntou se ele estava bem. Claro que ele iria manter uma fachada forte, mesmo que seu corpo se sentisse vazio. O culpado deve estar absorvendo seu poder de alguma forma, e ele tem certeza de que está indo na direção certa. Ela parou por um momento e uma ideia surgiu em sua cabeça, mas ela não tinha certeza se estaria correta, sem explicação. Luluo enfiou 2 de seus dedos na boca dele, o calando em surpresa. Ele se sentiu no paraíso, tão celestial que ele pensou que isso não poderia ser real. Ter os dedos de uma garota fofa enfiados em sua boca foi uma experiência transcendental, mas havia algo mais de mágico nisso. Em apenas alguns segundos, a energia que foi drenada de seu corpo foi recuperada, e sua aparência também parecia mais saudável. A magia não veio realmente dos dedos de Luluo. Veio dos fertilizantes que ela lhe deu. Foi uma ideia de última hora, mas funcionou. Como ele estava morrendo de deficiência de energia antes, não havia tempo para explicar. Mas ela era uma estudante da universidade agrícola próxima. Ela simplesmente pegou o que pôde antes de escapar, não esperando que tivessem uso tão rapidamente. Na verdade, ela deixou cair a maioria dos suprimentos durante a fuga, mas os pegou de volta no caminho de volta para cá. Luluo carregava um grande saco de carbamida, algo que o nosso protagonista desconhecia. Ele agradeceu adequadamente por tê-lo salvo da beira da privação total. Ela poderia ser apenas sua estrela da sorte desbotada. No entanto, o efeito do fertilizante foi de curta duração. Suas mãos começaram a encolher novamente como as de um velho. O problema ainda não tinha sido resolvido. Eles devem encontrar rapidamente a fonte antes que seja tarde demais. Com base nos tremores decrépitos de Li Chengyin, parece que não tem muito tempo restante. Depois de algum tempo, finalmente alcançaram a proximidade da planta misteriosa. Os dois decidiram investigar a situação por trás de alguma folhagem, apenas para garantir. Esta pequena planta roxa, que tinha apenas alguns centímetros de comprimento, era capaz de absorver a essência de Li Chengyin a uma taxa tão drástica. Luluo nunca tinha visto algo assim na sua universidade. A explicação assustadora seria que as plantas também podem se transformar em Darksiders. Essa teoria tem uma alta possibilidade de ser verdadeira. Mas Li Chengyin deveria ser um pedaço inteiro de terra, então como uma única estaca mais fina que um braço pode sugá-lo?
Talvez seja a hora de ver quão resistente é e que tipo de segredos está escondendo. Li Chengin manipulou o solo ao redor da planta, torcendo a massa de terra ao redor de sua base. A planta roxa emitiu um som quando percebeu que algo estava acontecendo com o solo. Alertada para o que estava acontecendo, a planta roxa imediatamente se desenraizou, revelando dezenas de esferas horrendas que cobriam seu sistema radicular complexo e massivo. Cada esfera parecia mais repugnante do que a anterior, especialmente na área central. Ele avaliou que essas provavelmente eram tumores gigantes crescendo ao longo das raízes. Além disso, as raízes em si são resistentes, até o poder da terra não conseguia esmagá-las. Luluo identificou essas coisas como rhizobium, anexadas às raízes de uma planta leguminosa. O rhizobium ajuda a planta a absorver nitrogênio da atmosfera. Basicamente, tem uma relação mutualística com a planta. Isso significa que mesmo que essa coisa pare de absorver nutrientes de seu corpo, ela já seria autossuficiente. O poder da terra é inútil contra a resistência das raízes do telhado. Ele não conseguia pensar em mais nada em seu arsenal que pudesse ajudar agora que a planta notou sua presença. Tudo o que podem fazer é esquivar-se e tecer contra esses ataques de raízes viciosas. Ao revelar mais do seu sistema radicular até a superfície, alguns cadáveres emergiram. Com eles estava a árvore e a barra de ferro dos Darksiders, que Li Chengin havia enterrado anteriormente. Parecia que estavam prestes a se tornar sustento para a misteriosa planta, mas isso não era o caso. Segundo Li Chengin, havia uma aura saindo dos Darksiders que pessoas normais não podiam ver. Essa aura fluindo dos cadáveres viajava constantemente em direção à própria planta. Depois de se alimentar desse poder misterioso, os aspectos de um Darksider se manifestaram completamente, onde deveria estar o pistilo da flor, junto com seu tamanho excessivamente grande. A coisa se transformou em um verdadeiro monstro, um Darksiders completo. Ele soltou outro desses sons tut antes de armar uma de suas raízes para atacar. A raiz estava afiada em sua ponta e viajava em velocidades incríveis. Seu destino era o coração de Luluo. Nosso garoto de solo não ia deixar isso acontecer, no entanto. Ele saltou bem na frente dela, protegendo seu corpo com o seu. A raiz perfurou seu corpo de pedra, rachando seu peito em pequenos pedaços. Pode parecer ruim, mas pelo menos a garota estava segura. Esse poder de penetração forte é ainda mais forte do que aqueles 2 Darksiders humanos que ele enterrou anteriormente. Luluo viu como uma arma natural tão mortal fez um buraco em seu corpo e se sentiu impotente. A planta pretendia seguir o ataque perfurante com um golpe contundente usando os pedaços densos. Ele gritou: "Luluo, você deveria escapar enquanto ainda tem chance." Quando o saco finalmente desceu dos céus, ele rapidamente se desfez, quebrando-se sob a força contundente. Novamente pode parecer ruim, mas esses tipos de ferimentos externos não o matariam. Mas com o quão desigual ele estava, isso não duraria muito tempo. A única coisa que ele podia fazer era pelo menos dar à menina algum tempo para fugir. Ele gritou com ela pela segunda vez: "Vá rápido. Isso é um assunto meu. Se eu te envolver, como posso falar sobre te proteger e viver juntos?" Ela sentiu seus sentimentos genuínos até o âmago, mas ainda estava apenas parada ali, e então ele gritou uma última vez para que ela não menosprezasse os ataques de um Darksiders. Seus gritos caíram em ouvidos aparentemente surdos, quando 4 ataques de raiz já estavam se dirigindo para a jovem imóvel. Ela respondeu puxando frascos de líquido verde de sua bolsa agrícola e encharcando as raízes da planta com ele. O monstro da planta ficou surpreso e sentiu a dor se aproximando das raízes mortas, que soltou um grito agudo, quando as raízes que deveriam matar a jovem rapidamente secaram e se desintegraram. Luluo, embora não seja especialista em Darksiders, possui um conhecimento sólido sobre plantas. Ao enfrentarem essa ameaça botânica, ela optou por uma solução inteligente: usar um herbicida industrial não diluído, garantindo sua máxima eficácia. Sob a luz do eclipse perpétuo, as raízes da planta começaram a murchar rapidamente, desmoronando em poeira. O herbicida, absorvido pelas raízes, percorreu todo o sistema da planta, neutralizando suas defesas. O que restou foi apenas um único caule de flor, tremendo pateticamente em rendição. Luluo, agora mais calma, decidiu nomear a flor como Tut Tut. A flor, em um gesto de paz, ergueu cuidadosamente um fruto, simbolizando sua rendição.
Embora aliviada, Luluo permaneceu cautelosa. Mesmo com a aparente rendição de Tut Tut, ainda era um Darksiders, e suas intenções podiam ser imprevisíveis. Ao olhar mais de perto, Luluo identificou que os frutos não eram frutas, mas tubérculos de caule. Isso levou a uma teoria intrigante. Tut Tut poderia ter se originado de uma batata. Enquanto Li Chengyin se recuperava, Luluo começou a descascar os tubérculos, buscando aqueles que não foram afetados pelo herbicida. Ao experimentar um pedaço do tubérculo, Luluo confirmou que era comestível. Embora Li Chengyin estivesse preocupado com o envenenamento, ela assegurou que o tubérculo era seguro. No entanto, ela ainda estava atenta a qualquer sinal de veneno, mesmo antes de engolir. Além de alimentar-se dos tubérculos, Luluo impôs uma condição a Tut Tut. Ela só poderia absorver nutrientes do solo com permissão de Li Chengyin. Tut Tut, aparentemente compreendendo a situação, acatou a ordem, o que sugeria uma possível domesticação bem-sucedida. Aproveitando a presença de Tut Tut, Li Chengyin aproveitou para questionar sobre o elemento escuro, uma substância absorvida dos corpos dos Darksiders. Tut Tut, demonstrando uma habilidade peculiar, extraiu um pouco do elemento escuro. Ao investigá-lo, Li Chengyin absorveu acidentalmente o poder da substância, o que lhe permitiu ouvir vozes e compreender a fala de Tut Tut. A conversa foi interrompida pela chegada de outro Darksiders, cujo corpo parecia ser feito de madeira. No entanto, Li Chengyin, agora fortalecido pelo elemento escuro, controlou a terra ao redor para empalar o Darksiders, demonstrando sua crescente habilidade de manipulação da terra. Enquanto isso, Luluo observava, surpresa com a evolução dos eventos e o poder emergente de Li Chengyin. Ele, por sua vez, tinha apenas 3 palavras para o derrotado Darksiders: descanse em paz. A terra sob os pés do monstruoso Li Chengyin essencialmente devorou o pobre sujeito de madeira, não deixando sequer migalhas para trás. A partir desse momento, outro Darksider se tornou um fertilizante permanente para o solo, enquanto ele apertava o cerco do subsolo. Uma formação de fumaça ameaçadora começava a surgir no ar. Manipulando o poder solto para dentro de seu corpo, ele confirmava que o elemento escuro persistia em cada Darksiders, mesmo após a morte. Esse elemento sombrio não desaparecia imediatamente, o que significava que continuar a absorver a névoa do elemento escuro inevitavelmente o tornaria mais forte. Assim, ele e Luluo teriam uma chance muito melhor de sobrevivência. Finalmente, ela poderia respirar aliviada. Sua preocupação com o bem-estar dele era evidente. Vendo-o tão abatido, ela chegou a pensar que Tut Tut o atacara de alguma forma. Falando em Tut Tut, essa criatura parecia ter algumas opiniões sobre Luluo também. As pessoas deveriam temer os Darksiders, mas ela não os temia, pois a flor estava curiosa sobre como ela poderia aceitar tão facilmente a situação atual. Tentou explicar que era apenas porque cresceu brincando na terra, estando praticamente familiarizada com tudo que envolvia uma fazenda. Tut Tut sugeriu a ideia de compartilhar elementos escuros com Li Chengyin para que pudessem coexistir. A pequena flor parecia estar no mesmo nível de inteligência que os humanos, talvez por já ter absorvido tanto suco dos Darksiders. Tut Tut não gostava de ser tocado, embora Li Chengyin tivesse aprovado o plano de coexistência, já que agora ele também tinha mais controle sobre os nutrientes em sua terra. Mas antes disso, ele precisava esclarecer algo, e então perguntou: "De onde veio o elemento escuro que você acabou de retirar?" A resposta foi imediata: "Mas é claro que veio da luz." Como se fosse óbvio, sob o brilho perpétuo do eclipse no céu, havia muita luz. O duo só estava percebendo agora que o eclipse tinha algo a ver com esse misterioso elemento escuro. Imediatamente ele instruiu Luluo a se esconder rapidamente na sombra de uma árvore, longe da luz. Felizmente, ela já estava fugindo nas sombras. Se fosse esse o caso, a transformação da humanidade não era apenas uma ocorrência única, mas sim algo constante que estava acontecendo no presente. Aquele misterioso eclipse eterno era a chave para entender o apocalipse e a fonte de energia por trás da crescente força dos Darksiders. Luluo estava se acostumando cada vez mais à vida em cima de Li Chengyin. Explorava a própria terra e as áreas circundantes. Hoje estava ansiosa para levá-lo a uma área onde vestígios de cultivo anteriores ainda permaneciam. No entanto, Li Chengyin não estava se adaptando tão facilmente quanto a própria terra.
Tut Tut os acompanhava em todos os lugares. A flor via o solo ser lavado, mas não era todos os dias que testemunhava um pedaço de terra se movendo. Além disso, ficava bastante irritado por ser usada como meio de transporte por esta planta. Embora tenha se metamorfoseado em um pedaço de terra de tamanho decente, suas deslocações eram limitadas por uma misteriosa obstrução adiante. Se desejava expandir seu alcance, precisava empurrar manualmente sua terra para fora, expandindo-a gradualmente. Os locais que assimilava tornavam-se parte dele. Lulu, encarregada da análise da terra circundante, escolhera um local com solo de qualidade, terreno seguro e acesso à água. Determinada, visava transformar o perímetro em um refúgio de longo prazo para o grupo. Li Changyin concordou, confiante no julgamento da jovem. Subitamente, percebeu algo estranho próximo a Lulu, uma pequena partícula de elemento escuro. Com cuidado, removeu-a da blusa dela, alertando-a sobre a falta de proteção solar. Era crucial que ela não se afastasse demais dele, lembrando do acordo deles e afirmando: "Não quero ver você se transformando em um monstro como eu, por causa dos elementos escuros." Lulu, incomodada com a ideia de ser comparada a um monstro, recordava-o de sua humanidade. Enquanto isso, Tut Tut observava a interação humana sem entender seu significado subliminar. Mudando de assunto, Lulu apresentou as sementes nas quais ela queria plantar primeiro, explicando que elas eram valiosas devido ao rápido crescimento e valor alimentício. Li Changyin, encarregado do cultivo, as revestiu com uma dose moderada de elemento escuro. Mesmo sendo apenas sementes, ele podia sentir seu desejo de crescer e prosperar. A absorção dos elementos escuros permitira-lhe compreender o pensamento vegetal, embora ainda um mistério, agora capaz de comunicar-se diretamente com a flora. Depois de banhar as sementes com o elemento escuro, elas começaram a brotar na palma de suas mãos, surpreendendo Lulu com sua rapidez. Em questão de momentos desde o plantio, já exibiam sinais de vida. Além disso, Li Changyin não detectou nada de estranho, indicando que o método era eficaz. Sua teoria era de que, após absorver uma quantidade considerável de elemento escuro, despertara essa habilidade experimental intuitiva. Assim, utilizou todo o elemento escuro armazenado para potencializar o crescimento das plantas, agindo por impulso. Tut Tut tentava chamar sua atenção, ele se virou perguntando o que estava acontecendo, e animadamente, ela buscava que ele cuidasse dela com carinho. Li Changyin não se opunha completamente à ideia, mas insistia que a flor deveria obedecer suas ordens completamente, sem concessões, o que a fez cair triste no chão. Ele reconhecia as habilidades de adaptação da flor Darksiders às circunstâncias. Desde o primeiro encontro com Tut Tut, Lulu sentia que a planta compreendia a natureza humana. Desde o surgimento do elemento escuro durante o eclipse, Li Changyin empenhava-se em expandir sua terra, aumentar sua massa e absorver os elementos escuros, e esse poder fornecia-lhe uma energia especial, transformada em efeitos positivos através de um ciclo virtuoso. Li Changyin alcançou sucesso na agricultura, o que foi uma fonte de grande alegria após conhecer Lulu. No entanto, ele sabia que isso era apenas uma motivação pessoal em meio ao apocalipse. Foi que então que surgiu uma ideia. Se sua terra pudesse proteger os humanos, talvez pudesse recuperar sua vida humana anterior. Embora desejasse retornar à normalidade, sabia que eram ideias ambiciosas. Tut Tut acompanhava-o constantemente desde o primeiro encontro, alertando-o sobre a atividade humana nas proximidades. Li Changyin ficou surpreso com a notícia, mas logo soube que um grupo de portadores de elemento escuro estava se aproximando, juntamente com Darksiders. O grupo humano fugia desesperadamente pela floresta. Um deles gritava que esse monstro era realmente muito bom em perseguição, e pedia por ajuda aos outros, mas a menina pedia para ele parar de gritar, porque isso poderia atrair ainda mais dessas criaturas. Eles eram liderados por um homem que culpava Liu Fengyuan, a menina de cabelos cor-de-rosa, por insistir em procurar Lulu após um pedido de socorro. A fadiga começava a afetar o grupo, especialmente o jovem nerd de óculos, porque o Darksiders estava cada vez mais próximo, pressionando-os a cometer um erro. O jovem de óculos arregalou seus olhos, expressavam puro terror diante da iminente ameaça de serem retalhados em pedaços.
Uma breve distração fez o Darksiders errar o golpe por uma polegada, mas o perigo persiste, especialmente quando o garoto de óculos tropeçou e caiu de cara no chão. Cheng Jun estava à beira do desespero, convencido de seu destino sombrio. Enquanto os outros dois observavam impotentes, o Darksiders avançava, pronto para fazer sua terrível obra. No entanto, no momento crítico em que a lâmina estava prestes a atingi-lo, algo surpreendente aconteceu. O monstro foi congelado em sua investida. Surpreso, virou-se para identificar o responsável pelo súbito impedimento. Silenciosamente, Li Chengyin manipulou a terra para segurar a perna do Darksiders. Percebendo que os humanos mencionaram Lu Luo anteriormente, poderia haver uma possível conexão entre eles e a jovem, e para descobrir mais, ele precisava intervir e salvá-los. Nosso garoto Li Changyin segurou firmemente o Darksiders pelos pés, dando ao nerd uma oportunidade de se afastar da borda letal. Seus camaradas eram inúteis pra caramba. O Darksiders da lâmina tentou virar sua cara feia de aranha para ver quem o segurava no lugar, enquanto murmurava coisas sem sentido. Quando o monstro falha em ver quem o está segurando de volta dentro das limitações da visão humana, ele gira a cabeça em um ângulo completo de 180 graus, como se estivesse em um filme de exorcismo. Fazendo isso, ele conseguiu avistar a encarnação da terra em que estavam, Li Chengyin. O Darksiders imediatamente mudou o foco para atacá-lo usando lâminas, enquanto o nosso protagonista apenas espera por esse acontecimento. Ele viu o ataque vindo de longe, mas não se incomodou em esquivar-se ou fazer qualquer coisa extravagante para se defender contra a ponta da arma. Li Chengyin escolheu obter algumas informações observando o comportamento do monstro. Ele acaba deduzindo que essa coisa não deveria ter a capacidade de se comunicar, mas do mesmo jeito falou: "Você está pisando no meu corpo. Não deveria se desculpar?" Com um sorriso confiante, Li Chengyin decidiu que deveria ensinar uma lição a esse Darksiders. É apenas justo. Afinal, este é o seu terreno. Com apenas um pensamento, fez o solo em que o monstro estava a colapsar sobre si mesmo, criando um buraco. Do ponto de vista dos humanos, o Darksider apenas correu na direção oposta e atacou o ar vazio, apenas para ser pego por um acidente estranho. Pelo menos estavam seguros, embora apenas um segundo atrás o nerd pensasse que ia morrer de forma terrível, mutilado pelas lâminas do Darksider, mas foi salvo por um deslizamento de terra que veio do nada. A garota e girl de cabelos cor-de-rosa, Liu Fengyuan, começou a avistar algo estranho de longe. Então ela olhou curiosamente com entusiasmo e excitação. Apontou para o outro lado de um penhasco, onde a fumaça estava subindo para os céus. Se houver um sinal de fumaça visível da área onde estão atualmente, deve ser iniciado por sobreviventes de sua escola, podendo até mesmo ser Luluo. Então o trio encontrou seu próximo destino e seguiram em direção à fumaça. O Tut Tut os observou cuidadosamente enquanto se afastavam e virou-se para ver Li Chengyin, que estava de volta após lidar com um monstro que ameaçava o grupo. Ele simplesmente enterrou casualmente o Darksider profundamente no solo, nunca mais para ser visto. Tut Tut estava curioso sobre por que ele estava permitindo que Luluo entrasse em contato com os de sua própria espécie, os humanos. No momento decidir dividir a comida entre muitas pessoas pode não ser a jogada mais inteligente, mas Li Chengyin estava bem ciente de que os humanos não são criaturas solitárias. Bom, ele saberia, já que era um também até pouco tempo atrás. Se houver escolha, os humanos desejam formar grupos e viver juntos. Além disso, já faz algum tempo desde que o eclipse começou e mudou a ordem das coisas. Isolados nas profundezas das áreas arborizadas, eles não têm ideia do estado atual do mundo exterior. Informações que essas pessoas possuem sobre o que está acontecendo dizem respeito ao nosso protagonista também. Falando em grupos, Luluo finalmente se reuniu com seus amigos e Tut Tut estava apenas preocupado com a possibilidade desses humanos tentarem lutar pela comida. Se isso acontecer, o que eles devem fazer? Nem todos podem ter um bom relacionamento uns com os outros, como Tut Tut e a menina, apelidado por ele de Liu Liu. Li Chengyin assegurou à excêntrica flor que não há necessidade de ter medo, pois ele não hesitará em agir quando chegar a hora, não importa quem ou qual seja a ameaça. A e-girl Liu Fengyuan não conseguia tirar as mãos de Luluo, abraçando-a fortemente e comemorando o fato de sua amiga estar bem.
Ela estava tão assustada quando perderam o contato de repente. Luluo teve que acalmá-la, pois ela estava abraçando-a por tanto tempo e tão apertado. No entanto, Liu Fengyuan estava apenas feliz que Qin Wen e Chen Jun estivessem dispostos a vir com ela para este lado das montanhas. Se ela tivesse partido sozinha, não teria sido capaz de encontrar sua amiga de cabelos verdes. Qin Wen comentou que Luluo conseguiu ficar viva sozinha, devido a algum tipo de milagre, enquanto Cheng Jun estava simplesmente admirado que ela tenha conseguido construir um abrigo decente, como se estivesse planejando se esconder neste lugar por muito tempo. O senhor estraga-prazeres Qin Wen afirmou que se esconder aqui por muito tempo simplesmente não funcionaria. Apenas alguns minutos atrás, eles se depararam com Darksiders e quase foram exterminados. Ele tinha certeza de que esta terra não era segura. Então ele se levantou dizendo que queria que Luluo siga o grupo até a fortificação militar de defesa civil na cidade, onde há muitos recursos para todos os sobreviventes. Sem a fortificação militar protegendo os humanos restantes, eles podem muito bem ser carne livre para ser caçada e morta pelos Darksiders. Já que estavam no tópico, Luluo perguntou o que exatamente estava acontecendo no mundo exterior. Ouvir essa pergunta quase fez Qin Wen entrar em espiral pelo puro horror de tudo, mas respondeu: "Os monstros estão por toda a parte. Os Darksiders tomaram conta de mais da metade da população humana. De repente, eles mutaram em diferentes formas de monstros e enlouqueceram, atacando humanos normais. O caos prevaleceu e a ordem não existe mais. A maioria das pessoas nos assentamentos seguros nem sequer ousa sair após ver o terror de tudo isso. Eles só podem se encolher nas fortificações militares de defesa civil, rezando pela chegada incerta do exército. Ele diz isso, mas está desesperadamente tentando levar Luluo para dentro daquele lugar miserável, chegando ao ponto de puxar o braço dela se exaltando. Se não fosse pelo drone de Liu Fengyuan capturando a zona de vácuo dos do lado negro, ninguém teria se apresentado para arriscar suas vidas e acompanhá-la para procurar por você. Você deveria partir rapidamente conosco." O braço de Luluo estava começando a doer com o quão apertado o bruto estava segurando, tentando puxá-la de sua cadeira. Esse cara Qin Wen só dá más vibrações em geral, então Li Chengjin decidiu interferir, usando as paredes da casa de terra para empurrar uma tigela sobre a prateleira. A tigela de argila atingiu Qin Wen no ombro, estilhaçando em pequenos pedaços. O choque e a dor afrouxaram o aperto no braço de Luluo. Liu Fengyuan decidiu intervir para defender sua amiga. Até onde ela sabe, Qin Wen não era tão violento antes. Ele não era do tipo que machucava os outros por impaciência ou algo assim. Isso fez com que o temperamento selvagem dele se inflamasse ainda mais. Ele afirmou que arriscou sua vida para procurar Luluo, e agora essa e-girl está o repreendendo como uma criança. Ele acrescentou que se ela continuar sendo tão tagarela e hesitante, eventualmente morrerá nas mãos dos Darksiders. O rapaz nerd Cheng Jun tentou mediar, justificando que ele deve estar tão irritado por ter encontrado um Darksiders agora, então disse: "Eu vou acompanhá-lo lá fora para se acalmar. Primeiro vocês deveriam arrumar as coisas e se prepararem para partir." Luluo, a doce criança, começava a se culpar pelas ações daquele cara grosso, enquanto Liu Fengyuan fervilhava de raiva do lado de fora. Qin Wen ainda estava furioso e exclamou: "Sério? Eles não estão cientes de quão perigoso é? Droga, não deveria ter sido tão impulsivo e acompanhado vocês nessa viagem." Chen Jun tentou acalmar os ânimos, pedindo a ele que não agisse precipitadamente, pois Luluo sobreviveu sozinha antes, então talvez precisasse de um tempo para aceitar a realidade da situação. Pensando que seu amigo pudesse estar apenas com fome, Chen Jun ofereceu-lhe algumas batatas assadas preparadas por Luluo. Ele sabia que a viagem de volta para casa seria difícil, então pelo menos deveriam encher seus estômagos com nutrientes primeiro. Qin Wen pegou a batata como se fosse sua, comentando que deveria ter recebido recursos primeiro desde o início. Esse comportamento descarado não passou despercebido pelos observadores e atentos do nosso protagonista e Tut Tut, que assistiram silenciosamente à disputa de longe, aguardando para ver o que aconteceria em seguida. Tut Tut perguntou perplexo se aquela era a forma normal de interação entre humanos, mas Li Chengjin respondeu que não, que o comportamento humano não pode ser generalizado. Tut Tut viu apenas um vilão ingrato e insensível,
um alvo perfeito para roubar nutrientes sem remorso. Baseado em suas observações, essas pessoas não eram potenciais aliados que poderiam ficar e trabalhar juntos. Eram amigos de Lulu, mas especificamente vieram buscá-la, sem espaço para recusa. Agora, a grande dúvida que se passava na mente do nosso garoto era: se eles realmente querem levar Lulu embora, devo aparecer e impedi-los? Tenho o direito de interferir na decisão de Lulu? Tut-Tut, acostumado a fazer o que queria, perguntou se essas questões eram importantes. Como um ex-humano, Li Changyin considerava-as importantes, mais do que as batatas de Tut-Tut. Deixando de lado o assunto das batatas, a flor sarcástica descobriu algo ainda mais significativo para compartilhar. Os 3 humanos vieram de tão longe, mas não apresentavam nenhum sinal de elementos sombrios. Se estiveram expostos ao ar livre por tanto tempo, para onde foram os elementos sombrios? Li Changyin percebeu a implicação desta afirmação, e era assustadora. Depois que os meninos terminaram de comer as batatas do lado de fora, Nerd perguntou ao seu amigo se ele estava de melhor humor agora que tinha comido algo, e informou que iria verificar as garotas. Talvez já estivessem prontas para partir, mas Qin Wen estava sendo rude e ingrato. Ao invés de agradecer a Lulu pelas batatas, ele as cuspiu como se a comida não fosse escassa. Ele enfatizou que aquela foi a batata mais nojenta que já provou. Chen Jun discordou, não teve problemas com suas batatas. Talvez o grandão estivesse apenas enfrentando problemas de ansiedade agora. A menção da palavra ansiedade não caiu bem com Qin Wen. Ele admitiu que estava preocupado com a segurança de todos. Se não fosse por isso, estaria ansioso? Ele fechou o punho intensamente, até as veias começarem a saltar. Eles estavam em um apocalipse, cheio de monstros em cada esquina, e ele só queria salvar a todos. Com seu rosto gradualmente se transformando em um Darksiders irritado, ele perguntou com raiva: "Você está me forçando? Está me forçando a agir?" Liu Fengyuan orgulhosamente apresentou o drone agrícola que ela havia pego na Escola de Ciências Animais em sua unidade. Então ela explicou: "Também possui uma função de raio infravermelho. Portanto, usá-lo para nos trazer de volta à Fortificação Militar de Defesa Civil não deveria ser um problema. Podemos apenas seguir o caminho longe da atividade dos Darksiders." Ela estava falando há um tempo, mas percebeu que Luluo não parecia tão feliz com a ideia de sair da floresta, então decidiu perguntar à amiga sobre o que exatamente a preocupava. O que no mundo poderia deixá-la tão hesitante em voltar à civilização? Luluo sorriu desconfortavelmente, sem saber exatamente como deveria responder. Anteriormente, Li Changyin apenas disse que esperava descobrir a situação no mundo exterior. Mas o que Luluo deveria fazer nessa situação quando sua amiga queria que ela se juntasse ao grupo de resgate de volta à cidade? Ela temia que, se partisse sem se despedir de seu salvador, Li Changyin ficasse bravo com ela por ser tão ingrata. Cheng Jun e Qin Wen voltaram para dentro da casa de terra. O rapaz nerd perguntou se Luluo estava agora mentalmente preparada para sair. Ele pensou que ela só estava com medo de encontrar Darksiders do lado de fora. Luluo afirmou que esse não era o caso. Ela considerou apenas contar-lhes a verdade sobre sua situação, mas tinha medo de que Liu Fengyuan e os outros pensassem que ela estava louca. Dentro de sua mente, já estava se debatendo freneticamente. Seria melhor se Li Changyin saísse e fizesse algo para resolver sua situação atual. Ela só queria que o senhor senhorio dissesse o que fazer. O irritadiço Qin Wen finalmente perdeu a paciência e declarou que era o suficiente. Eles já haviam perdido tempo suficiente. Se Luluo não queria sair, ele prontamente a amarraria e a levaria à força de qualquer maneira. Para ele, continuar desperdiçando ainda mais tempo valioso, ali era brincar com a segurança e as vidas de todos. A indecisão de Luluo indicava para ele que tanto fazia se o trio vivesse ou morresse. Liu Fengyuan defendeu sua amiga, perguntando ao grandalhão se seu cérebro de macaco finalmente havia enlouquecido. Qin Wen nem sequer tinha paciência para convencer um amigo corretamente. Parecia que ele não era mais o mesmo Qin Wen que ela conhecia. Ele não tinha base para suas conjecturas loucas e só falava sobre morte toda vez que abria a boca. Se ele tinha tanto medo da morte, então não deveria ter se incomodado em se juntar à equipe de resgate. Liu Fengyuan estava completamente irritada, então ela perguntou: "Você acha que é algum tipo de salvador?"
Que sem o seu brilhantismo todos os outros certamente morrerão? Com base na mudança em sua expressão, parecia que a menina havia acertado em cheio. Ela assumiu o controle da tomada de decisões, instando Chang Jun a prosseguir de acordo com o plano deles. A menina iria sair para liberar o drone, enquanto o nerd garantiria que os arredores estivessem seguros. Sua assertividade fez o rapaz concordar. Liu Fengyuan virou-se para Qin Wen uma última vez, instando-o a acordar e não se tornar um fardo para o grupo. No final, sem que ninguém soubesse, a escuridão dentro do sistema do dele já estava ansiosa para sair. Ser forçado a confrontar seus medos com uma realidade dura só piorava as coisas. O plano prosseguiu conforme haviam planejado. Liu Fengyuan configurou seu drone para vasculhar as áreas próximas da segurança dos céus. Escolheram uma clareira decente como ponto de lançamento. A força do vento estava ideal, então poderiam partir a qualquer momento. Segurando o controle e se preparando para colocar a máscara, monitorar a jornada de volta para o assentamento parecia ser fácil. Liu Fengyuan esperava otimisticamente que não houvesse Darksiders bloqueando o caminho de volta para casa. Finalmente, lançaram o drone, que rapidamente ascendeu aos céus para documentar o caminho mais seguro possível que o grupo poderia seguir. As coisas estavam indo tão bem até que não estavam mais. Um gancho maldito, mirado especificamente no drone, foi lançado ao ar para esmagá-lo em 1 milhão de pedaços, chovendo destroços sobre as pessoas abaixo. Liu Fengyuan retirou a máscara do monitor que havia desligado. Ninguém viu isso chegando, então ambos ficaram completamente chocados. Virando na direção de onde veio o gancho, eles avistaram a figura robusta de Qin Wen emergindo da casa de terra, com um dos braços estendido como se fosse uma corda, suas mãos assumindo a forma de um gancho. Ele repetia incessantemente que os Darksiders eram os responsáveis por tudo aquilo. O gancho e a corda rapidamente voltaram ao alcance do seu braço, enquanto ele delirantemente proclamava ser o único capaz de salvá-los dos Darksiders. Para serem salvos, deveriam seguir suas ordens. Lu Luo permanecia dentro da casa e estava mais próxima do insano. Sem ter uma visão clara do seu rosto, não podia afirmar se ele havia se entregado completamente ao lado sombrio. A escuridão que obscurecia seu rosto e o brilho cintilante em seus olhos praticamente confirmavam isso. Mas o estranho era que Qin Wen não parava de afirmar que estava apenas protegendo o grupo. Da sua perspectiva, percebendo que ele já estava perdido, Lu Luo tentou desesperadamente correr além dele pela porta, reunindo toda a velocidade possível. Mesmo tomada pelo medo, conseguiu se afastar consideravelmente do Darksiders parcialmente transformado, para alertar os outros de que ele havia sucumbido ao lado negro da força. O homem do gancho ainda tinha alguns neurônios restantes para sentir-se injustiçado pelo fato de seus chamados camaradas não estarem ouvindo uma palavra do que ele dizia. Lu Luo estava fugindo dele como se ele fosse um monstro. Então, agindo como um ser humano são e normal, ele gritou que todos morreriam pelas mãos dele enquanto preparava seu braço com o gancho para mais um lançamento. Mas antes que ele pudesse estender sua corda para disparar seu gancho, a casa de terra atrás dele começou a rachar por si só, desmoronando do nada. Quando finalmente desabou de uma só vez, os pesados pedaços de rochas sólidas se amontoaram sobre o Darksiders do gancho, enquanto Lu Luo continuava correndo, virando-se apenas para ver a destruição atrás dela. Como sempre, depois de presenciar algo terrível, o primeiro pensamento de Lu Luo sempre era se culpar por tudo. Chang Jun e Liu Fengyuan estavam seguros, pois estavam longe do desabamento. Ambos estavam confusos, já que Qin Wen nunca havia entrado em contato direto com os Darksiders. Eles nem consideram uma variável tão selvagem em seu plano de fuga. A menina de cabelos rosas saiu de sua confusão para agarrar de surpresa Lu Luo de onde ela estava parada, cheia de medo. Ela foi a única que manteve a calma, sabendo que um Darksiders não era como os zumbis dos filmes. Além disso, eles não tinham ideia de como esses monstros se transformavam. Ela também instou o nerd a começar a correr, a menos que ele achasse que poderia lutar contra um Darksiders da casa desabada. O sinistro gancho de antes se forçou para fora dos escombros pesados, mirando no grupo em fuga. Felizmente, Lu Luo decidiu olhar para trás em pânico, vendo o alvo do gancho pedindo para Liu Fengyuan se esquivar para o lado.
A menina também se virou para ver que a ponta afiada de metal, vendo que estava prestes a perfurar seu corpo. Mas antes que o gancho chegasse perto dela, um pedaço de terra sólida surgiu do nada para deter o impulso aparentemente imparável do gancho. Em vez de perfurar o corpo dela, ele foi detido por algum truque de dobra da terra. Liu Fengyuan olhou para a ponta do metal parada, reluzindo com o reflexo da luz do sol, temerosa. Se a terra não tivesse decidido intervir, ela estaria acabada. A parte do gancho da arma estava presa com muita firmeza na rocha, mas havia algum tremor acontecendo do outro lado da corda, no local onde a terra e a casa haviam desabado. Usando a flexibilidade da corda elástica para voltar ao seu comprimento original, Qin Wen, o Darksiders, escapou do peso dos destroços ileso. Ele ainda estava tagarelando sobre como a culpa de tudo isso era do Darksiders. Sua outra mão se fechou em um punho, enquanto também começava a se transformar em um material estranho, sua carne ganhando uma propriedade diferente. Qin Wen continuou falando sem parar sobre como o grupo precisava dele e que eles não sobreviveriam sem sua ajuda. Uma mão invisível parou seu punho exagerado antes que alcançasse os outros sobreviventes. Com base apenas nas dimensões, parecia uma grande disparidade, mas a mão invisível permaneceu firme. O nosso protagonista finalmente decidiu aparecer no momento perfeito. Seu corpo estava na posição da parede de terra, que parou o gancho na primeira vez. Esta era a primeira vez que ele testemunhava o processo de um humano se transformando em um grotesco Darksiders. Ele deve admitir que esse tal de Qin Wen parecia ser um pouco especial. O Darksiders do gancho ainda estava ciente de que alguém estava impedindo seu ataque. Ele podia sentir isso, mas não conseguia ver a forma do responsável. Até onde Qin Wen sabia, embora a presença misteriosa parecesse ser parte da Terra, havia uma clara consciência em jogo. Então, por que um não-humano o estava impedindo? No cérebro diluído de Qin Wen, ele estava apenas fazendo o melhor para proteger o grupo. Então, como ele estaria errado? O nosso protagonista perguntou curiosamente se isso era verdade. Se fosse o caso, então ele e Qin Wen poderiam ter algo em comum. Ele queria saber se o antigo Qin Wen ainda podia manter sua própria identidade como humano, mesmo após a mutação. Ele respondeu: "Somos colegas de classe, amigos. Isso nunca vai mudar." Ele queria tanto salvá-los, mas isso estava se manifestando de uma maneira distorcida. Ele continuava se convencendo de que poderia salvar todos e que essa era a única maneira de fazer isso. Como uma criatura mutada, os instintos de nosso protagonista diziam que o cara não estava mentindo. Ou pelo menos ele pensava que o que ele dizia e fazia era a verdade absoluta. Se esse fosse o caso, desde que ele conseguisse se dar bem com Luluo, por que Qin Wen não poderia? Havia uma possibilidade de que a resposta estivesse nos olhos. O sinal de ódio e escuridão era evidente nos olhos de Qin Wen. O outro braço do Darksiders finalmente terminou sua mutação, assumindo a forma de múltiplas cordas flexíveis com alto grau de resistência. Elas facilmente romperam o corpo de terra de Li Chengjin. Essas cordas encontraram seu caminho em direção ao corpo do pobre Cheng Jun. Eles não correram quando tiveram a chance de fazê-lo, e agora o nerd estava pagando o preço. Li Chengjin virou-se para ver o estrago causado por não ter levado o outro braço mutado em consideração em sua defesa de terra. A transformação estava se aproximando de 100%. Todos os traços humanos em seu rosto haviam desaparecido e sido substituídos pelas características monstruosas de um Darksiders. Ele começou a tagarelar sobre como seus amigos foram infectados pelo elemento escuro e como ele deve destruir aqueles que foram infectados para salvá-los de uma vez por todas. O rapaz nerd ficou chocado com a traição de seu amigo próximo e ainda não conseguia acreditar que Qin Wen havia se tornado seu assassino. O pobre rapaz morreu assim, pelo seu melhor amigo, que agora havia se transformado em um monstro. No instante seguinte, o corpo sem fôlego de Cheng Jun já estava caindo no chão. Liu Fengyuan apenas conseguiu gritar seu nome em desespero, mas já era inútil. Cheng Jun já não podia mais ouvir nada nesta vida. Ela só tinha que se arrepender da decisão de parar neste lugar amaldiçoado, mas nada poderia ser mudado mais. Agora, as garotas precisavam pensar nelas mesmas e fugir o mais rápido possível, salvando suas vidas. Mesmo que Cheng Jun estivesse morto, o Darksiders Qin Wen não ia parar. Tudo o que tinha não era suficiente para ele,
e ele não ia deixar seus antigos amigos fugirem e o abandonarem em sua mente alterada. Apenas ele podia protegê-los, e se eles não quisessem essa proteção, então não deveriam viver. As garotas mal conseguiram chegar até o penhasco, mas não foi suficiente. O ataque do Darksiders as alcançou ali, e escapar do golpe as fez pular para o desconhecido. O penhasco era muito alto, havia dezenas de metros até o chão. Liu Fengyuan, já em voo, percebeu que esse era o fim, e ali elas morreriam. Ela começou a se culpar por colocá-las todas nessa situação. Afinal, foi ela quem iniciou a expedição para encontrar Luluo, mesmo sendo muito perigoso e desconhecido como os humanos mudavam para Darksiders. No final, ela chegou à conclusão de que era sua culpa, e foi por causa dela que seus amigos morreram. Resignada à sua quase morte, ela fechou os olhos e estava pronta para confiar no destino. Para sua surpresa, não sentiu o impacto duro no chão. Em vez disso, ela e Lulu bateram na encosta que havia aparecido abaixo delas e rolaram por ela como num escorregador de criança. Claro, Liu Fengyuan ficou muito surpresa com essa reviravolta dos acontecimentos e cometeu o erro crítico de se virar para o outro lado. Agora ela estava arrastando o rosto e já no fundo teve que cuspir a terra e a areia de sua boca. Agora seu rosto tinha a paleta completa de arranhões e hematomas. Ainda assim, isso era 1000 vezes melhor do que a morte. Liu Fengyuan não podia acreditar em sua sorte. Olhando para trás, ela se perguntava por que o terreno havia mudado tão repentinamente logo abaixo delas. Ainda era difícil para ela entender como ela havia sobrevivido a uma queda tão grande. Lulu apressadamente abraçou sua amiga e perguntou-lhe tranquilamente se estava tudo bem. No entanto, Liu Fengyuan não era alguém que precisasse ser confortada. A única coisa que ela estava interessada agora era em saber o que diabos estava acontecendo. Lulu estava prestes a explicar para ela, embora fosse bastante difícil acreditar em suas palavras, mas ela estava certa de que elas não deveriam fugir deste lugar. Afinal, há nosso herói Li Chengjin, que definitivamente resolverá todos os problemas e as manterá seguras neste mundo cheio de perigos. Enquanto isso, acima, nosso herói estava lidando com o Darksiders. O Qin Wen mutado estava profundamente incomodado por estar separado de seus amigos e ansiava por salvá-los. Ele via seu inimigo, aquele que o impedia de avançar para resgatar as pessoas, e estava determinado a eliminá-lo. Nosso herói achou essa lógica absurda. Como alguém poderia acreditar que matar amigos o salvaria? Onde está a sanidade nisso? No entanto, ele estava enganado ao pensar que poderia negociar com ele, e é por isso que Chen Jun morreu. Nosso herói foi ingênuo ao pensar que aquele homem poderia manter sua humanidade após a mutação. Mas no final, Qin Wen acabou sendo apenas mais um Darksiders comum, sem consciência humana, apenas com instintos assassinos e murmúrios sem sentido. Esse monstro excepcionalmente perigoso poderia ser eliminado sem arrependimentos. Sentindo isso, Li Chengjin se preparou para a batalha e ativou seu poder. O Darksiders ficou tenso e surpreso com tantos elementos sombrios. Ele atacou imediatamente, com a intenção de salvá-los a todos, seja qual for o significado que ele atribuía a essas palavras. Nosso herói tentou deter seu ataque, mas o gancho simplesmente destruiu seu braço e perfurou seu corpo. O nosso protagonista ficou surpreso com a força do Darksiders. Depois de ponderar, nosso herói decidiu que não era que o monstro fosse tão forte, mas que ele próprio havia se tornado fraco. Nesta área montanhosa, o solo era rochoso, e mesmo que ele tivesse movido um pouco de terra para cá, a quantidade era insuficiente, reduzindo sua força. Enquanto o Darksiders estava cheio de energia, ele continuou com seus delírios, certo de que só ele poderia salvar as pessoas e que a Terra era um monstro. Nosso herói até sentiu pena dele, agora que ele era apenas mais um Darksiders comum, sem lugar para ir. Aqueles expostos ao sol negro são contaminados pelos elementos sombrios, e a única maneira de salvá-los é matá-los, pois os Darksiders não podem retornar à sociedade humana normal. Nosso herói, embora um Darksiders, manteve sua mente e consciência. Agora, ele estava determinado a mostrar misericórdia à criatura que costumava ser Qin Wen e enterrá-lo para acabar com seu sofrimento. Claro, o monstro se opunha a tal ato de misericórdia e estava disposto a fazer qualquer coisa para prolongar seu sofrimento neste mundo. Fez seu gancho girar, transformando-o em uma espécie de hélice para esmagar seu oponente em pedaços,
Mas Li Changyin não ficou parado. Preparou seu próprio truque, usando raízes de crescimento rápido. Desta vez, o anzol não conseguiu destruir ainda mais suas mãos. As raízes o detiveram com segurança. É claro que tudo tinha seu preço, e nosso herói lamentava o dano causado às plantas que viviam em simbiose com ele. No entanto, o principal agora era lidar com o Darksider. Então, ele os recompensaria generosamente por sua ajuda, aprimorando seu corpo terrestre com raízes. Kim conseguiu arrancar o braço da criatura, fazendo com que o Darksider imediatamente rugisse de dor e raiva. Ficando parado por um momento para recuperar o fôlego, parecia que ele havia desistido e estava prestes a começar a fugir. Mas isso só parecia assim. Logo, a raiva e o ódio que o preenchiam irromperam, e ele usou sua outra mão para atacar novamente. Luluo podia ser ouvida gritando atrás dele enquanto subia até o topo do penhasco novamente. Apesar do perigo, ela trazia consigo uma mochila com uma ferramenta muito útil que ela jogou apressadamente para nosso herói, aconselhando-o a usá-la. Li Changyin se virou bem a tempo de evitar ser vítima da coisa e rapidamente a pegaram. Eram exatamente o que ele precisava. Tesouras de jardim grandes e afiadas. Li Changyin decidiu aprimorá-las com o poder da terra e a flexibilidade das plantas, combinando-as com a nitidez das armas de metal para criar uma arma definitiva. Agora, ele tinha um poder em suas mãos que o Darksider definitivamente não seria capaz de lidar, não importa o quanto tentasse ou o quanto odiasse. Agora era hora de colocar essa nova arma à prova. O Darksider não desistiria tão facilmente e partiu para o ataque. Li Changyin apenas sorriu, contente. Esse idiota nem percebia que já havia perdido. Com um movimento confiante, ele destruiu o segundo braço do Darksider, espalhando pedaços de madeira em diferentes direções. Nosso herói não parou por aí e partiu para o ataque. Agora que seu oponente não tinha mais uma única mão, ele não teve problemas em desferir um golpe esmagador na cabeça, fazendo o Darksider cair impotente no chão com a sua máscara de escuridão toda rachada. Com sua falta de braços, ele não pôde mais se levantar, e Li Changyin não permitiria isso. Ele se ergueu acima do monstro, colocando a ponta em sua garganta. O Darksider foi derrotado. Tut Tut apareceu imediatamente do chão, assim que o perigo passou. Ele criticou a arma de nosso garoto. A resistência não é ruim, mas a flexibilidade é muito pobre. No entanto, entre seus comentários incisivos, estava um conselho útil. Enterrar o Darksider no chão para absorver nutrientes dele, de acordo com a regra padrão da natureza. Claro, o Darksider não gostou muito dessa perspectiva e, desesperado, gritou mais um monte de besteiras antes de ser enterrado no subsolo. Li Changyin faz uma última pergunta para ele. Por que você se tornou assim? Ele apenas gritou mais uma vez que queria salvar pessoas. Isso fez com que nosso herói pensasse que talvez Qin Wen tenha se tornado um Darksider, não apenas por causa de sua exposição ao eclipse, mas por causa de sua constante paranoia que o levou para o lado escuro. O solo e as raízes sob Li Changyin começaram a absorver o monstro. A terra cuidaria dele e se tornaria um lugar seguro, garantindo que mais ninguém seria morto por um suposto salvador de amigos como esse. Quando todos finalmente se acalmaram e voltaram à razão, apenas 2 pequenos montes de terra permaneceram perto do penhasco, com Liu Fengyuan olhando tristemente para eles. Ela não estava chorando, mas mal se segurava. Eles eram seus melhores amigos e tinham morrido de uma vez só. Agora ela só tinha Luluo. Por causa dela, ela precisava ser forte. Vendo seu estado depressivo, Luluo queria confortá-la e distraí-la de sua perda, apresentando-a a Li Changyin. Mas havia uma pequena coisa sobre ele que nosso herói rapidamente lembrou a ela. Seu corpo era difícil de ver, mas ele tinha uma solução para esse problema. Tudo o que restava era descobrir se Liu Fengyuan podia ouvi-lo. Ele mesmo queria perguntar a ela se ela estava ofendida por ele se intrometer. Li Changyin estava bem ciente de que havia estragado tudo. Se não fosse por sua indecisão, Cheng Jun ainda estaria vivo, e Qin Wen teria sido neutralizado mais rápido. Se nosso herói não tivesse alimentado falsas esperanças sobre os Darksiders, ele poderia ter lidado com essa situação muito melhor. Surpreendentemente, Liu Fengyuan respondeu que não achava isso e não o culpava por nada. Ele devia ser um idiota para inventar algo assim. Na verdade, quando ela saiu do abrigo civil,
estava mentalmente preparada para um resultado como esse. Mesmo que o pior acontecesse com ela não culparia mais ninguém além de si mesma. No entanto, Luluo não ficou surpresa com suas palavras, mas sim pelo fato de que ela podia ouvir as palavras de Li Chengyin. Portanto, ela perguntou como ela conseguia fazer isso. Ela não sabia a resposta para essa pergunta, mas por algum motivo, depois do funeral de Chen Jun, ela claramente começou a sentir a presença de outra pessoa por perto, mesmo que não pudesse vê-lo. Agora, graças à imagem feita a partir do solo, havia uma espécie de objeto falante diante dela. Era mais como uma boneca de argila abandonada que havia sido quebrada muitas vezes e coberta de lama. Era mais ou menos como nosso herói parece do ponto de vista dela. Luluo também revelou um fato interessante sobre Li Chengyin. Ele próprio é um Darksider consciente que se transformou em um pedaço de terra, e ele tem um amigo, uma planta Darksider amigável chamada Tut Tut. Sua existência era difícil de acreditar, e outros sobreviventes definitivamente ririam ao ouvir algo assim, mas agora os dois os viram com seus próprios olhos e simplesmente não podiam duvidar. Liu Fengyuan ainda estava muito triste, e nem mesmo uma companhia tão incomum de dois Darksiders inteligentes poderia distraí-la. Luluo ofereceu para ela ficar com eles e viver aqui, mas ela não estava com pressa para concordar. Ela precisava pensar e descansar, e ela planejava anunciar sua decisão para eles amanhã. Liu Fengyuan estava muito cansada e pediu para ficar em sua casa por uma noite. Como esperado, Liu Fengyuan estava chocada com a morte de seus amigos, e Luluo estava preocupada com ela. Ela estava certa de que deveria passar tempo com ela nesta noite para acalmá-la. Bem, nosso herói não se importava com a companhia adicional. É mais divertido juntos. A noite passou rapidamente e as garotas, exaustas de um dia estressante, adormeceram rapidamente. No entanto, algo estava errado, e Luluo estava tremendo. Ela estava doente e com febre. Nosso herói, livre da necessidade de dormir, estava olhando para o céu e ponderando sobre o futuro. Ao seu lado estava Tut Tut, que estava se perguntando se o número de membros humanos havia aumentado permanentemente ou apenas temporariamente. Li Chengyin não sabia ao certo. Desde que o eclipse se pôs, a comunicação foi cortada e o drone de reconhecimento foi destruído. Em uma situação assim, se Liu Fengyuan era tão inteligente quanto dizia, então ela não sairia e faria uma jornada arriscada sozinha. Tut Tut tinha uma compreensão pobre do comportamento humano, então perguntou se ela conhecia um lugar mais seguro para viver. Então por que ela veio até ele? Tais ações pareciam muito irracionais. A resposta era simples: para salvar sua amiga. Isso era prova de que ela era uma pessoa muito boa. E Li Chengyin queria abrigar apenas pessoas boas em sua terra. Para Tut Tut, tal explicação não esclareceu nada, e ele desesperou-se para entender suas ações. Ele disse que os pensamentos, palavras e ações dos animais são muito difíceis de entender, ao contrário das plantas. A manhã do dia seguinte não foi de forma alguma calma e serena. Começou com os gritos de Liu Fengyuan, que estava perguntando a Luluo o que havia acontecido com ela. Li Chengyin correu com os gritos dela para descobrir o que estava acontecendo, mas Liu Fengyuan não conseguia explicar nada para ele. Luluo estava com uma alta febre, mas sua causa era desconhecida. Poderia ter sido qualquer coisa: uma alergia a uma picada de inseto, uma infecção parasitária, ou até sepse. Luluo mesma achava que era porque ela estava muito cansada e seu sistema imunológico havia se deteriorado. Além disso, ela havia lutado desesperadamente por sua vida nos últimos dias e seu espírito estava muito tenso. Ela estava certa de que só precisava dormir um pouco e tudo passaria. Liu Fengyuan não ia deixar as coisas assim. Ela estava muito preocupada com sua amiga e estava disposta a fazer o possível para ajudá-la a melhorar. Julgando pelos sintomas, Luluo precisava de antibióticos, mas infelizmente eles não tinham nenhum. Para consegui-los, eles teriam que voltar para o abrigo civil e pegá-los lá. Aquele lugar não estava longe, levaria menos de um dia para ir e voltar, e Liu Fengyuan estava disposta a partir imediatamente nesta jornada perigosa. Mas enquanto isso, Luluo precisava ser vigiada de perto e cuidada. Ela designou essas tarefas para nosso herói. Quando ela estava prestes a sair da casa deles, Li Chengyin a deteve.
Ele lembrou a ela que ela não seria capaz de sair dessa área selvagem com segurança sozinha, sem a ajuda de um drone de reconhecimento. Se ele pudesse ir com ela, ele definitivamente a protegeria. Mas infelizmente seu alcance de movimento estava limitado a essa área de terra, e quando ele saísse dela seria muito lento. Liu Fengyuan simplesmente não seria capaz de durar tanto tempo. As dificuldades e os perigos pelo caminho não pararam. Ela estava disposta a correr o risco e seguir sozinha. Ela não via sentido em viver em um mundo sem seus amigos. Foi por isso que ela estava disposta a arriscar absolutamente tudo para salvar Lulu. Vendo sua determinação, nosso herói decidiu não ficar de fora e ajudar. No momento seguinte, ele arrancou seu olho. Um ato tão repentino chocou Liu Fengyuan porque ela não tinha ideia do motivo dele ter feito isso, mas para ser honesto, Li Shengyin nem mesmo sabia o que estava fazendo ainda. Tudo o que ele queria era testar suas intuições com todo o seu poder. Ele lançou seu olho para o céu. Como ele não sabia muito sobre seu novo corpo, ele teve que verificar tudo por conta própria. Estranhamente, sua teoria foi confirmada. O pedaço de terra separado de seu corpo realmente podia continuar tendo parte de sua visão sobre as coisas, mas só podia durar por pouco tempo. Apenas alguns segundos depois, seu olho se transformou em um pedaço de terra que não tinha mais nada a ver com ele. Mas Tut Tut sabia como até essa limitação poderia ser superada e então comentou: "Você pode aumentar a duração, mas precisará usar o elemento escuro." Tut Tut, seguindo um princípio semelhante ao seu movimento animal, ele podia se separar do solo por causa dos elementos escuros. Nesse caso, nosso herói se perguntou quantos elementos escuros seriam necessários para separar um pedaço de terra de si mesmo por 24 horas e ainda manter a mesma percepção durante esse tempo. Certamente não seria uma quantidade pequena. Tut Tut tentou calcular aproximadamente e até se surpreendeu quando percebeu o quanto seria necessário. Mas ao olhar para a casa onde Lulu estava deitada doente, sofrendo de febre, Tut Tut ousou perguntar se um dia também ficaria doente e se eles estariam dispostos a gastar recursos para salvá-lo. Li Shengyin o assegurou que é claro que ele faria o seu melhor. Seria natural, afinal, agora eles eram um grupo simbiótico juntos e deviam cuidar uns dos outros gradualmente. Tut Tut entendeu e começou a acumular elementos escuros. Suas raízes se libertaram e ele agora estava pronto para ajudar seus amigos. Ele subiu mais alto especificamente para reunir mais energia e transmiti-la. Li Chengyin ficou chocado com uma transformação tão rápida. Esta pequena flor parecia bastante inofensiva para ele antes, mas Tut Tut não perdeu tempo e começou a encher a terra de nosso herói com energia escura, absorvida do sol e da terra. Essa quantidade deveria ser suficiente para Li Chengyin ser capaz de separar um pedaço de terra de seu corpo principal e ainda manter sua percepção por um período completo de 24 horas. O som da energia preenchendo seu corpo era semelhante ao som de produção de recursos em algum jogo. Li Chengyin ficou surpreso que Tut Tut soubesse tanto e se perguntou para que outros fins a energia escura poderia ser usada. Tut Tut estava realmente usando-a para se tornar mais inteligente, mas na verdade ele estava apenas aprendendo observando nosso herói. E agora, por exemplo, ele percebeu o que o conceito de grupos e amigos significava para as pessoas. Em seguida, ele estava apressando Li Chengyin a partir mais rápido, sem perder tempo precioso. Tut Tut tinha investido muita energia e não queria que fosse desperdiçada. Eles tinham que agir rapidamente, mas quem sabe quais obstáculos e perigos os esperavam no caminho. Liu Fengyuan andava pela floresta e jogava um pedaço de terra para cima. O olho de Li Chengyin observava a região ao redor. Ele chegava onde havia Darksiders e indicava a Liu Fengyuan o caminho seguro. Ele próprio, com o corpo principal, pegava de volta seu olho. Chengyin perguntou se ela realmente conseguiria obter antibióticos. Apenas os poderosos deveriam possuir a distribuição de recursos agora. Ela o mandou não se preocupar. Seu irmão, Liu Fengqin, estava a cargo do gerenciamento de medicamentos. Ela mostrou uma foto que tirou com o irmão, um jovem de cabelo branco e olhos vermelhos vestindo terno. Ele seria capaz de ajudar,
Porém, Liu Fengyuan mostrou um olhar melancólico ao pensar no pior. Antes que Chengin perguntasse o que ela sentia, ela mostrou que haviam se aproximado da estrada. Subindo na pista, ela avisou que só precisavam seguir por alguns quilômetros. Porém, assim que olhou para a cidade, Liu Fengyuan viu chamas subirem aos céus. Preocupada, ela se perguntou se havia acontecido algo no centro de defesa. Chengin se aproximou, mandando-a se acalmar. Em meio à distração, um outsider de pedra flamejante se aproximou rapidamente de Liu Fengyuan. Ele aproveitou a distração para atacá-la. Nesse instante, Liu Fengyuan se moveu. Ela o atacou com algo que guardava embaixo do casaco. A jovem sacou um pé de cabra e Li Chengin ficou confuso ao vê-lo. A jovem declarou com confiança: "Você parece fraco, Chengin. Contanto que não encontremos nenhum outsider poderoso, eu posso derrotá-los também." Ela viu a expressão de surpresa nele e bravejou: "Você acha que eu sou fraca?" Enquanto os dois conversavam, mais Darksiders daquele tipo começaram a surgir. A jovem percebeu que não conseguiria enfrentar todos e mandou Li Chengin pensar em algo. Ao olhar para trás, ela viu que o garoto de lama havia desaparecido. Dezenas de Darksiders perseguiram Liu Fengyuan, que tentava fugir desesperadamente. De repente, pedaços de pedra se ergueram, fazendo-os tropeçar. A terra que surgiu em cima da estrada fez os Darksiders caírem uns sobre os outros. Li Chengin saiu da terra, comentando como os Darksiders não olhavam por onde andavam. A dupla então se aproximou dos monstros, Liu Fengyuan levantando o pé de cabra, enquanto Li Chengin erguia uma pedra. Seus olhares eram maliciosos, prontos para fazer com que os Darksiders nunca mais se erguessem. Na cidade, os Darksiders do mesmo tipo andavam pelas ruas. Li Chengin e Liu Fengyuan se esgueiraram para um prédio. Liu Fengyuan revelou que não havia Darksiders naquela região quando ela deixou a cidade. O fogo devia tê-los atraído. O protagonista perguntou se conseguiriam encontrar antídotos se o centro de defesa tivesse caído. Descendo as escadas para o andar subterrâneo, Liu Fengyuan revelou que havia um esconderijo próximo que poucas pessoas conheciam. Ela não pretendia desistir. Li Chengin comentou que ela devia ser uma pessoa forte e bem-sucedida, graças às atitudes dela. Liu Fengyuan desviou o olhar melancolicamente, desejando que isso fosse verdade. A dupla não encontrou traços de Darksiders no prédio. De repente, alguém surgiu por trás de Li Chengin. A figura o atacou, fazendo pedaços de pedra caírem do corpo dele. Era o irmão de Liu Fengyuan quem o atacava, bravejando: "Pereça, monstro nojento!" Liu Fengyuan, desesperadamente, mandou-o parar. Liu Fengqin, ao vê-la, se surpreendeu e apressadamente perguntou se ela estava bem. Li Chengin se levantou, pegando suas partes, e respondeu pela garota: "Ela está bem, mas eu não estou." Liu Fengyuan entrou no meio dos dois, afastando-os, explicando que Li Chengin não os atacaria. Liu Fengqin ainda assim estava preocupado, mas aceitou as palavras da irmã. Vendo a personalidade tímida do médico, o protagonista conseguiu perceber que ele era diferente da irmã. Liu Fengqin revelou: eles haviam errado ao achar que o desastre foi causado por um vírus. Assim que alguém era queimado por um Darksider, ele também se transformava. Liu Fengqin mal havia conseguido escapar, e a única coisa que possuía com ele era seu comunicador. Muitos recursos e algumas pessoas estavam presos atrás do portão de isolamento nas profundezas do prédio. O protagonista perguntou se os recursos estavam todos naquele lugar. Se quisessem chegar ao depósito, teriam que passar pelos Darksiders que estavam na área subterrânea. Enquanto isso, Luluo continuava a sofrer de febre. Ela acordou e conseguia ver em seus olhos faíscas de energia escura. Sua condição parecia piorar. Ela não poderia ficar ali. Ela procurou por Li Chengyin e Dudu, querendo que todos escapassem. Dudu, nesse momento, estava sob o eclipse, aproveitando o dia ensolarado. A planta conseguia sentir que a consciência de Li Chengyin havia se separado do seu corpo principal, mas aquela terra ainda possuía as habilidades dele. Ele ainda recebia e enviava poder do elemento sombrio. Enquanto Dudu falava sozinha, alguém se aproximou por trás dela. Um líquido verde foi jogado em cima da flor. Luluo forçou um sorriso, avisando que aquilo era um fluido com nutrientes. Dudu lembrou a jovem que ela estava doente. De acordo com a experiência humana, ela precisava preservar estamina para lutar contra a doença. Luluo concordou. Eu sei, eu apenas acordei para comer e usar o banheiro. E você também precisa de nutrientes. Luluo então voltou para o abrigo. Dudu a observou por um tempo, em silêncio. A planta queria entender a perspectiva da visão de Luluo e se perguntou se entenderia.
se possuísse um cérebro. Enquanto isso, os irmãos Liu caminhavam pelo prédio que servia como abrigo, vestindo as últimas 2 roupas de proteção respiratória. Liu Fengyuan acreditava que, mesmo com uma arma sem muito poder, derrotar um Darksider por vez não seria um problema. Li Chengyin apareceu do lado de fora da janela e os mandou seguir o plano. Ele iria primeiro, e eles deveriam segui-lo quando ouvissem um grande barulho. Vendo Li Chengyin assumir uma cor de barro, Liu Fengyuan gargalhou, perguntando por que ele mudou de cor. Ele a mandou não rir. Seu objetivo era obter o remédio, e os lembrou de que não tinha obrigação de salvar mais ninguém além dos 2. Falando estritamente, Li Chengyin ainda era um Darksider. Ele não mudaria de planos no último minuto por alguma moral falsa. Liu Fengqin concordou, afirmando que se responsabilizariam por si mesmos. Li Chengyin então se preparou para se mover através dos dutos de ventilação, carregando uma mangueira d'água com ele. Pressionando a entrada de um duto, ele tornou seu corpo mole, passando pelas frestas. Logo, ele conseguiu entrar. Liu Fengyuan perguntou se o irmão realmente iria com ela. Liu Fengqin mandou a irmã ser obediente. Ela poderia hesitar por ser mais nova, mas, como irmão mais velho, ele não teria medo. Liu Fengyuan estalou a língua, irritada, quando o irmão a contrariou. Dentro do estacionamento, Darksiders caminhavam por todos os lados. Eles ouviram um barulho nos dutos de ventilação. Li Chengyin quebrou a entrada do duto, pulando sobre eles. Os Darksiders começaram a se reunir. Uma grande quantidade de terra começou a se mover, jogando-os para o ar. A areia engoliu os Darksiders, afogando-os. Com metade do corpo transformado em terra e a outra em forma humana, Li Chengyin se preparou para enfrentá-los. Li Chengyin viu que seu corpo não conseguia absorver muita água. Usar um método de extinção de fogo para lidar com os Darksiders não era muito confiável. Porém, ele acabou perguntando: e se fizermos o oposto e jogarmos óleo no fogo? Aquela era uma mangueira de óleo. Assim que o líquido caiu sobre os Darksiders, as chamas em seus corpos cresceram e os engoliram. Li Chengyin já havia notado que os Darksiders ainda tinham partes humanas em seus corpos. Contra verdadeiras chamas, mesmo que fossem partes de fogo, eles não sobreviveriam. Com o nível de oxigênio caindo, o instinto de sobrevivência em tentar respirar também surgia nos Darksiders sem inteligência. Li Chengyin acabou vendo um grande Darksider que não era afetado pelo seu plano. O ser, que parecia um gigante, avançou contra Li Chengyin, realmente falando a língua humana. Eu vou punir você. Nesse momento, um carro grande surgiu e atingiu o Darksider, destruindo-o em pequenos pedaços de pedra. O carro derrapou, parando em segurança. Li Chengyin se aproximou, comentando que nunca esperou que o plano desse tão certo. Como o carro estava destruído, ele perguntou se o automóvel era caro. Liu Fengqin sorriu, afirmando que era rico o suficiente para comprar carros novos. Li Chengyin embarcou no veículo. A segunda fase do plano era selar a área onde estavam os sobreviventes e defendê-los. Liu Fengyuan estava com um mapa para checar a rota. De repente, Liu Fengqin recebeu uma ligação no comunicador. Fengqin, você consegue ouvir? Eu ouvi uma grande comoção vindo do lado de fora. Venha nos salvar, rápido! Liu Fengqin assentiu. Ele já estava a caminho. O carro acelerou, jogando Darksiders para o alto no caminho. Liu Fengqin comentou que as pessoas que mencionou, que não conseguiram escapar, estavam defendendo o local onde estavam. Li Chengyin não viu muitos monstros e se perguntou se as pessoas já haviam fugido. Liu Fengqin acreditava que ainda havia pessoas para trás. Logo, eles chegaram a um bunker. O portão estava inesperadamente aberto. Descendo do carro, Liu Fengqin correu apressadamente. Do lado de dentro, havia um grande silêncio. Havia um jovem sentado no chão, desesperadamente pedindo para que seu pé parasse de queimar. Ele estava se transformando. Liu Fengqin perguntou onde estavam os outros. O jovem murmurava: queimados, queimados, todos queimados. Desespero surgiu no olhar dele. Eu não quero virar um deles. Li Chengyin puxou a dupla de irmãos para trás e o salvou das chamas que explodiram ao redor do Darksider. O jovem gritava, pedindo que apagassem o fogo. Liu Fengyuan viu o jovem e lembrou de Qin Wen. Li Chengyin não demorou a agir dessa vez. Ao balançar o braço, ele criou uma onda de areia que engoliu o jovem transformado. O fogo foi extinto e o Darksider enterrado. O protagonista acabou percebendo que tais Darksiders usavam a si próprios como combustível, coexistindo com as chamas. Para analisar um pouco mais, ele se aproximou, mas o Darksider ainda estava vivo e o agarrou pelo pulso. O jovem continuava a murmurar:
Eu não quero me tornar um deles. No fim, ele entregou uma palavra de agradecimento, e suas palavras cessaram, assim como as chamas. Liu Fengyuan viu o jovem parar de se mover. O protagonista perguntou a Liu Fengqin o que estava acontecendo e onde estavam os recursos mencionados. Liu Fengqin não conseguia entender. Sua tia havia claramente o contatado minutos antes, pedindo ajuda. Li Chengyin franziu o senho, questionando o que estavam escondendo. Liu Fengyuan o respondeu. A tia os havia adotado quando eram crianças. Ela estava escondida ali quando o eclipse aconteceu. Liu Fengqin avisou que a contataria imediatamente. Usando o comunicador, ele entrou em contato com a tia. Do outro lado, ela avisou que havia ouvido barulhos e perguntou se estavam no mesmo andar. Ela disse que alguém havia começado a se transformar, por isso haviam pegado os recursos e escapado. Ela instruiu. Sigam a estrada, no fim dela haverá um monte de carros reunidos. Estamos indo para lá. Nenhum Darksider nos descobriu ainda, venham rápido. Liu Fengqin avisou que iriam imediatamente. Antes que ele saísse, no entanto, Li Chengyin o parou. Ele avisou. O local que sua tia mencionou é um beco sem saída. Não há nenhuma brecha para eu perfurar e escapar também. Além disso, a voz dela é calma demais. É tão calma que ela não parece estar com medo. Liu Fengqin afirmou que a tia sempre havia sido assim. Quando os pais deles deixaram este mundo, ela os criou e os tratou como se fossem seus próprios filhos. Sem ela, ele não teria encontrado esse trabalho que todos invejavam. Liu Fengyuan mordeu os lábios levemente, como se quisesse dizer algo, mas a máscara escondeu. Li Chengyin perguntou o que ela pensava. Vendo Li Chengyin chamá-la apenas por Fengyuan, Liu Fengyuan apertou a bochecha dele. Quando nos tornamos tão próximos, hein? Li Chengyin não sentia nenhuma dor sendo feito de terra. Como a tia e os outros haviam levado embora os recursos, Liu Fengyuan comentou que não tinham escolha a não ser segui-los. A voz dela, no entanto, parecia lógica como antes, então ela não deveria estar na mesma situação de Qin Wen. Ela tirou a roupa de respiração e eles se prepararam para a viagem. No fim da estrada, encontraram o depósito com vários carros. Antes que Liu Fengqin começasse a gritar, chamando pela tia, Li Chengyin o impediu, afirmando que deveriam olhar mais de perto primeiro. Liu Fengyuan, ao observar o local, viu que ali poderiam esconder muitas pessoas, e não havia o fedor dos Darksiders. Enquanto olhava os carros, Li Chengyin perguntou se Liu Fengyuan conseguia detectar os Darksiders pelo cheiro. Ela acreditou que era algum tipo de intuição. De repente, Liu Fengqin viu alguém. Havia uma pessoa atrás de um carro. Como parecia sua tia, ele se aproximou. A mulher atrás do carro o viu. Oh, Fengqin, que ótimo! Fengqin olhou para a irmã e para Li Chengyin, mostrando que a tia estava bem e não iria feri-los. Nesse instante, Li Chengyin gritou, mandando-o recuar. Foi ao olhar para a tia que ele arregalou os olhos. Metade do rosto dela estava transformado no de um Darksider. A tia de Fengqin sorria etereamente. Você finalmente voltou para o meu lado. Bem-vindo ao lar. Confuso, Liu Fengqin perguntou se a mulher era realmente sua tia. A mulher assentiu, feliz por encontrá-lo novamente. Atrás dela, que permanecia tranquila ao vê-lo, surgiram dezenas ou talvez centenas de Darksiders. O protagonista, a partir de sua mão, retirou uma tesoura gigante. Ele pulou sobre a tia de Fengqin, mandando-os recuar. A tesoura foi fortalecida com o poder de Li Chengyin, mas foi bloqueada pelos Darksiders de fogo. A mulher se enfureceu. De onde esse moleque veio? Ele deve ser alguém da maldita empresa dos Fengyuan. Eu já disse a ela para ficar em casa e estudar, não sair durante o dia para brincar. Ela não escuta, ela não escuta. A fúria e o descontrole surgiram. As chamas cresceram no corpo da tia de Liu Fengqin. Ela criou uma bola de fogo, lançando-a contra Li Chengyin. O ataque caiu sobre o protagonista. Seu corpo de lama se inflamou. Liu Fengyuan gritou para ele, preocupada. O protagonista não se importou e bravejou, questionando se a mulher havia feito aquilo com as outras pessoas também. A tia de Fengqin não ouviu e mandou seus subordinados atacarem o garoto. Em segundos, Li Chengyin desapareceu, sendo transformado em pedaços de lama caídos para todos os lados. Apenas a cabeça de Li Chengyin restou. Sua consciência ainda estava ativa. Tendo sido queimado, o solo de seu corpo havia perdido sua viscosidade. Era como se seus músculos estivessem fadigados. Não conseguindo reformar seu corpo, Li Chengyin se viu em uma difícil situação. A tia de Fengqin acreditou que havia eliminado o jovem. Ela então acenou para Fengqin, mandando-o se sentar para conversarem. Eles se reuniram na área onde estavam os carros. A mulher sentou-se junto a Fengyuan e Fengqin,
cercados pelos Darksiders. Ela perguntou se a jornada de volta havia sido difícil. Pegando 2 águas, ela os mandou beber. Os Darksiders, controlados por ela, pareciam repetir suas palavras. Bebam, bebam, bebam. Feng Qin reconheceu as águas como parte dos pacotes de recurso. Eles deviam estar em posse da tia deles. Feng Yuan tentava entender em que situação estavam. A tia havia enlouquecido alguns minutos antes, mas voltara a ser pacífica agora. Liu Fengyuan se questionava por que estava cara a cara com um Darksider tão pacificamente. Ela sentia que havia se tornado a Feng Yuan de antes, alguém de quem não gostava. A tia dos jovens perguntou por que eles pareciam nervosos. Ela os mandou ficar em casa. Seria a melhor escolha. Feng Yuan não pôde fazer nada além de sorrir. A tia deles avisou. Quanto mais anormal fosse a situação, mais deveriam ouvi-la. Ela sorriu, lembrando-os de que, quando os pais deles os confiaram a ela, havia jurado que cuidaria deles. Liu Fengyuan se sentiu frustrada e apertou a mão irritadamente. Nesse momento, ela notou que havia alguma sujeira em seu braço. A terra que manchava suas roupas formava uma frase: "Olhe para a direita". No chão havia um texto maior: "Sua tia é igual a Qin Wen". Ainda resta nela um apego persistente. Uma nova frase surgiu a seguir: "Você é um parente próximo. Consegue encontrar uma chance de escapar?" Nesse momento, a tia de Feng Yuan se aproximou dela, assustando-a com um grito. "Para onde você está olhando?" Ela questionava o que a garota estava fazendo, enquanto a criticava. A tia mandou que a jovem olhasse o irmão. Ele estava relaxando após conseguir um bom emprego com grande salário. Já Feng Yuan havia mudado sua aspiração sem informá-la. A tia de Feng Yuan olhou para o chão e viu uma bola de lama. Ela mandou um dos subordinados pegar aquilo. A mulher não notou que aquilo era a cabeça de Li Chengjin, que tentava não fazer movimentos bruscos. Ela então a jogou no chão e voltou a gritar com a sobrinha. A tia de Feng Yuan a agarrou pelo pulso, puxando-a. "Eu não estou tentando machucá-la. Estou fazendo isso pelo seu bem." A garota sentiu o pulso doer e mandou a tia soltá-la. A expressão da mulher se tornava mais sombria, seu lado Darksider tomando conta de suas ações. Ela bravejou. "Dessa vez farei você ouvir. Nesse novo mundo, nós vamos estabelecer uma grande nova família." Vendo a tia tratar aqueles monstros como família, Feng Yuan se lembrou do passado. A tia nunca a deixou brincar e sempre a enchia com inúmeros estudos desnecessários. Mesmo quando a garota encontrou um hobby, escalada, a tia a amaldiçoava. Agora, sem saída, Liu Fengyuan não conseguiu segurar seus sentimentos. Uma chama sombria irrompeu do corpo da garota, afastando a tia. Li Chengjin reconheceu o elemento escuridão naquela chama. Parte do rosto de Feng Yuan mostrou a aparência de um Darksider. Sua voz, sombria como a de um deles. "Você está tentando me controlar pelo meu próprio bem? Quando eu estava crescendo, você nunca me perguntou se eu precisava de algo assim." A tia de Feng Yuan a encarou surpresa. Ela não brigou com a jovem, mas a segurou pelos ombros dando graças. "Isso é ótimo. Isso é a prova de que você se juntou à nossa nova família." Liu Feng Yuan não reagiu. O toque de sua tia fazia a escuridão se espalhar por seu rosto. Li Chengjin gritou pelo nome da jovem, que acordou de seu transe. Nesse momento, um corpo feito de lama começou a ser refeito. A voz firme de Li Chengjin reverberou. "O que eu quero salvar não é apenas Luluo, mas também meus antigos sentimentos como um ser humano. Caso contrário, eu não teria deixado aquele pedaço de terra enorme e vindo até aqui." O corpo de Li Chengjin sequer havia sido reformado completamente quando proferiu tais palavras. O jovem tinha um plano, um desejo. Se vivesse junto com um grupo de humanos normais, ele seria capaz de relembrar que ainda era humano. Assim que seu corpo foi refeito na medida suficiente para lutar, ele avançou contra a tia Darksider, bravejando. "Eu não vou permitir que aqueles com quem me importo se tornem corpos andantes como tais Darksiders." A tia de Feng Yuan estendeu a mão e, sem dificuldade, criou uma labareda de chamas. O corpo de Li Chengjin quebrou mais uma vez, em pedaços de pedra ainda menores. O olhar de Li Chengjin enfraqueceu, mas ele ainda pediu. "Liu Fengyuan, não esqueça que você é uma humana forte." Os pedaços de pedra caíram no chão sem demonstrar sinais de vida. A jovem, que estava à beira da transformação, foi impactada por aquilo. Até mesmo Liu Fengqin se levantou, tentando conversar com a tia. A mulher olhou para a sobrinha. "Feng Yuan, embora o mundo tenha passado por grandes mudanças, as leis dos humanos ainda são as mesmas." Ela caminhou na direção da jovem, esmagando os pequenos pedaços de lama endurecida. Ser um indivíduo excelente. Essa é a verdade suprema da vida. Tornar-se alguém admirado, respeitado e adorado.
Para se tornar a líder de todos, um modelo de influência, você precisa parar de correr descontroladamente. Pare de se rebelar. Com a mão estendida, a tia de Liu Fengyuan criou chamas que atingiram a garota. Por todo o corpo de Fengyuan, marcas dos Darksiders de fogo começaram a surgir. Os próprios Darksiders de chamas estenderam suas mãos para agarrá-la, para impedir que ela se voltasse contra as palavras de sua criadora. Liu Fengyuan caiu em um mundo cinza. Ela sentia como se estivesse afundando em um vazio infinito. As palavras da tia reverberaram dentro de sua mente. Você irá obter a glória que pertence a você. Os Darksiders a levantavam no ar, repetindo as palavras: glória, glória, glória. Eles batiam palmas, seguindo as ações da tia de Liu Fengyuan, que sorria. Acredite em sua tia. Eu definitivamente estou certa. A garota saiu daquele mundo cinza concordando. Sim, você está certa. Se não fosse por você, então meu irmão não teria se tornado um indivíduo excelente aos olhos de todos. Se eu também andar pelo caminho que você criou para mim, então é improvável que dê errado. De repente, as sombras da transformação Darksider desapareceram. A garota sorriu levemente, declarando: mas eu também estou certa. Eu quero correr pela floresta. Eu quero voar pelos céus. Durante esse breve momento no fim de minha vida normal. De repente, as pernas de Liu Fengyuan se tornaram etéreas com o vento. Elas giravam como pequenos furacões de ar. Cada membro de seu corpo se transformou. Liu Fengyuan compreendeu uma coisa. Se não havia espaço para discussão entre o certo e o errado, então não havia significado em nenhum dos dois. No rosto da garota, a sombra dos Darksiders surgiu mais uma vez. Marcas apareceram pelo seu corpo. Os braços e pernas da jovem se refizeram, tornando-se escuros como o breu. Ela havia ganhado o poder para decidir seu destino. No chão, um pequeno olho conseguia enxergar Liu Fengyuan, e como ela havia mutado seu corpo para se transformar em vento. A tia de Fengyuan, incrédula, perguntou o que ela estava dizendo. Furiosa, ela enviou seus subordinados para atacar. Darksiders, elemento sombrio e o poder da mutação. A jovem entendia tais coisas agora. Ela estendeu a mão e usou o novo poder. Ao acenar para baixo, fez os Darksiders caírem, enquanto ela se erguia no ar. A poderosa ventania forçou a tia da garota a se proteger. Liu Fengyuan acenou para cima, criando um tornado de vento. Até mesmo Li Chengjin foi tragado por aquela força. Ele sentiu o poder do elemento sombrio começar a se reunir. Após seu corpo ser levado pelo vento, ele se resfriou, e a fraqueza que sentia após ser queimado pelas chamas desapareceu. Li Chengjin se aproximou de Fengyuan, perguntando se ela manteve sua racionalidade. Ela assentiu e agora, finalmente, conseguiu ver claramente a forma humana de Li Chengjin. Você parece ainda mais covarde comparado à imagem borrada que eu podia ver antes. Li Chengjin sorriu com a provocação. Ele também usou seu poder Darksider, brincando. Um Darksider corrompido não seria capaz de imitar sua personalidade. Estou aliviado. Liu Fengyuan. A tia da jovem, no entanto, não conseguia ter o mesmo sentimento. Ela inflamou seu poder novamente, bravejando. Você não pode se tornar como esses malditos. Li Chengjin tirou a poeira dos ombros, pedindo a ajuda de Liu Fengyuan para conter as chamas da tia dela. Uma grande parede de pedra foi criada pelo jovem, bloqueando as chamas lançadas contra eles. Na parede de pedra, vários buracos foram criados. Liu Fengyuan mirou através deles e usou uma explosão de vento. O vento passou pelas aberturas, espalhando as chamas, que se tornaram ainda maiores, porém engoliram a tia da jovem. A mulher tentou conter as chamas, mas era tarde demais. Li Chengjin havia aprendido mais cedo que tais Darksiders usavam seus corpos como combustível para as chamas mutantes. Liu Fengyuan não queria ver a tia sofrer. Ela queria acabar logo com aquele desastre. O protagonista, então, a mandou usar aquilo que a ensinou anteriormente, o método para exterminar completamente um Darksider. Os dois apertaram as próprias mãos, preparando um soco. Juntos, eles miraram no rosto. O soco atingiu o alvo, acertando a Darksider das chamas com a força combinada do vento e da terra. O ataque em conjunto jogou a tia de Liu Fengyuan contra o chão, destruindo a estrada de concreto. A Darksider tremia, não entendendo por que Liu Fengyuan havia se virado contra ela. Ela estendeu a mão para Feng Qin. Você pode me entender, não é? Já que você é minha obra-prima. Ela rastejou em direção ao irmão de Fengyuan. Eu sou aquela que lhe deu uma vida perfeita. Você é a prova de que estou certa. Estendendo a mão para Feng Qin, ela o chamou. Eu sou sua tia, certo? Venha comigo. Somos uma família.
Feng Qin se amedrontou, recuando lentamente. Feng Yuan se aproximou do irmão. Não escute ela. Ela não é a tia. Ela avisou a Feng Qin que a tia que conheciam já havia se tornado um Darksider que não possuía nenhuma empatia. Suas palavras eram vazias. Feng Qin arregalou os olhos e, sem compreender a situação, perguntou à irmã. Mas e você, Feng Yuan? As aparências sua e de Li Chengjin não parecem diferentes, comparadas à da tia. Liu Feng Yuan ficou em silêncio. Chorando, Feng Qin levou as mãos ao rosto. Era verdade que a tia havia cuidado deles pelos últimos 20 anos. Ele não conseguia abandoná-la. Ia contra sua consciência deixá-la para trás. Feng Yuan ficou revoltada com o irmão, mas foi parada por Chengjin. Li Chengjin já havia visto a capacidade daquela mulher em transformar os outros em Darksiders de baixo nível. Tendo visto a mutação acontecer, aquilo era definitivamente o elemento sombrio agindo. O protagonista se perguntou por que a mulher havia feito aquilo. Ele acabou pensando em uma possibilidade. Feng Qin e Feng Yuan haviam sido infectados pelo elemento primário. Como aquela mulher podia transformar pessoas normais em Darksiders, Li Chengjin se perguntou se poderia fazer o mesmo. Em meio à hesitação de Feng Qin, a tia dele o agarrou pela perna. Eu sabia que você me entenderia. Ao menos você pode ser persuadido. Eu estou realmente grata. Nesse instante, Li Chengjin escondeu os traços sombrios do elemento e pronunciou: Liu Feng Qin, você não é esse tipo de pessoa. O real você não é alguém que apenas obedece e escuta ordens. Feng Qin questionou o que ele queria dizer. O protagonista apontou para o carro de Feng Qin. O preço dele já o expunha. O modelo do carro, a maneira de dirigir, a decisividade em avançar contra os Darksiders, nada disso correspondia ao temperamento de um trabalhador de escritório. Estendendo a mão para Feng Qin, Li Chengjin revelou partículas do elemento sombrio. Você não quer quebrar essas amarras? Eu acho que chegou a hora. Um leve traço de exposição ao elemento sombrio surgiu abaixo do olho de Feng Qin. Ele tirou seu jaleco branco e cobriu a tia com ele. Sombriamente, ele aconselhou: se você continuar a queimar, vai se destruir. Você precisa tomar cuidado consigo mesma. A mulher se assustou com as palavras decididas de Feng Qin. Ele olhou para um dos carros e viu caixas através da janela. Eles precisavam de recursos e os encontrou. Feng Qin avisou: nós não vamos levar tudo. Você provavelmente vai precisar de uma fonte de combustível para continuar viva, certo? A tia de Feng Qin tentou estender a mão para alcançá-lo, mas não conseguiu. Afastando-se, ele avisou que a visitaria novamente, mas, enquanto isso, tomaria conta de Feng Yuan em outro lugar. A tia de Feng Qin gritou por ele mais uma vez, mas não o impediu de ir. Os Darksiders na estrada eram jogados para o alto quando o carro vermelho passava. O olhar de Liu Feng Qin mostrava sua decisividade. Liu Feng Yuan andava pela estrada com Li Chengjin. Ela não estava preocupada com a tia, já que conseguiam restringi-la, mas queria saber se o irmão ficaria bem. O protagonista revelou que havia imitado o método que a tia dela usava para trazer ignição nas pessoas. Eu não esperava que o preconceito que transmitia a Liu Feng Qin se sobrepusesse às suas próprias emoções. Impor meus pensamentos a ele não é uma coisa boa. Se ele não me perdoar no futuro, assumirei a responsabilidade por isso. Eles conversavam enquanto seguiam o carro vermelho, voando com o auxílio do poder de vento de Feng Yuan. Enquanto o sol, escondido pelo eclipse, se aproximava do horizonte, eles chegaram à floresta. Li Chengjin deixou de lado qualquer preocupação, focando em Lu Luo. Remédio foi dado a Lu Luo. Liu Feng Qin era quem a medicava. O protagonista perguntou se ela estava bem, e Liu Feng Qin checou sua temperatura. Ele relatou que a saúde física dela era realmente boa. Ela deveria ser capaz de se recuperar rapidamente após tomar os antibióticos. Mesmo no pior cenário, ainda teria uma chance muito alta de sobreviver. Li Chengjin lembrou de como Luluo confiava que ele traria segurança e falou com decisividade em sua voz: não quero que ela corra o menor risco de jeito nenhum. De repente, Liu Feng Yuan entrou no abrigo. Li Chengjin, venha dar uma olhada em algo urgente. Ela o levou até a área externa, onde raízes apodreciam. No centro delas estava Dudu, seu corpo murchando. Eles correram até Dudu, que havia perdido sua cor vívida. Chengjin perguntou o que havia acontecido. Dudu não olhou para ele pedindo: não faça alarde, Li Chengjin. Ninguém causou isso. É apenas o resultado das leis da natureza. Preocupado, Chengjin perguntou se aquilo estava acontecendo porque ele havia usado muito do elemento sombrio de Dudu. Ele queria trazer nutrientes para a planta, mas Dudu, impotente, avisou que era tarde demais.
O sol já estava se pondo. As pétalas enfraquecidas aparentavam que cairiam a qualquer momento. Dudu fracamente comentou: "Esse é o ciclo da vida. Poder pensar tão profundamente sobre uma planta é uma experiência mágica." Dudu então pediu: "O que você deve a mim e a Luluo? Na minha próxima vida, lembre-se de pagar." Dudu secou completamente e foi levado pelo vento, transformando-se em poeira. No dia seguinte, Lulu acordou mais uma vez e se espreguiçou. Ela saiu do abrigo, desejando bom dia a todos. Liu Fengyuan ficou preocupada com a amiga. Confiante, Luluo mostrou que estava saudável agora. Aproximando-se de Liu Fengyuan, Luluo comentou: "Na verdade, você é quem não parece bem. É por minha causa?" Nervosamente, a jovem afirmou estar bem. Ela escondeu o fato de não estar acostumada ao elemento sombrio ainda. Luluo olhou em volta e cumprimentou Liu Fengqin, a quem só havia visto por fotos. Ela então procurou por Li Chengyin. No alto de uma montanha, Chengyin se sentava em silêncio em frente à cova onde enterrou Dudu. Ele murmurava: "Eu sou um pedaço de terra. O ciclo da vida é comum. Eu sou um humano, e não posso permanecer impassivo em frente ao desespero. Devo continuar a insistir em ser um humano? Aceitar minha realidade como um pedaço de terra não é mais fácil?" As questões que ele se perguntava foram deixadas de lado quando Luluo jogou água nele brincando. "Bom dia!" Após o susto, ele olhou para trás. Com um leve sorriso, Luluo comentou como ele parecia um pouco para baixo, por isso precisava de um pouco de água. O jovem agradeceu. Luluo, vendo Chengyin e a cova de Dudu, comentou como não esperava que os dois tivessem se tornado tão próximos. Li Chengyin hesitou ao pensar em falar algo, desviou o olhar e mudou de assunto. "Dudu podia ser considerado um mascote. Dessa vez eu realmente te decepcionei." Luluo não entendeu sobre o que ele estava falando. Ela planejava continuar a trabalhar na fazenda. Por isso, queria que Dudu fosse com ela. Li Chengyin se levantou, pedindo para ela se segurar ao falar sobre Dudu. Nesse momento, a planta brotou da terra. Ela parecia mudada, com 3 flores rosas ao invés de uma. Li Chengyin pulou, assustado, pois pensou que Dudu havia murchado. A planta o mandou parar de gritar. "Eu já falei a você sobre o ciclo da vida. Não se esqueça do que você me devia na minha última vida." Luluo conseguiu ver que a mutação de Dudu havia se tornado mais profunda. Não dava mais para dizer se ele era uma planta ou uma variante. Energizada, Luluo convocou: "Vamos lá, hora de trabalhar." Li Chengyin questionou Dudu sobre o que realmente estava acontecendo. Não apenas Dudu havia renascido, como até mesmo parecia mais humano. Dudu acabou lembrando do remédio que Luluo derramou sobre ele no dia anterior. No fim, ele declarou: "Eu não tenho ideia. Vamos esperar para ver." Ao invés de pensar nisso, ele mandou Li Chengyin se importar com o novo amigo primeiro. Li Chengyin ficou confuso sobre quem ele estava falando e olhou para trás ao ouvir um barulho. No chão, um pequeno vegetal perfurou o solo. A pequena planta, amedrontada, murmurava: "Teria sido ótimo se eu tivesse percebido antes. Teria sido ótimo se eu pudesse resolver os conflitos entre todos." Li Chengyin ficou confuso ao ver o que parecia ser grama falar. Aquilo era diferente dos pensamentos das plantas que ele conseguia ouvir fracamente. Ele se abaixou, aproximando-se da planta que falava a língua humana. Nesse momento, uma vinha de espinhos o atacou. Atrás da primeira planta, uma segunda, repleta de vinhas, brotou. "Eu sou o único que consegue salvar a todos. Eu preciso salvar todos." Li Chengyin percebeu que a voz daquela planta era familiar, assim como suas ações. Nesse momento, Liu Fengyuan se aproximou, perguntando por que havia visto Dudu quando ele havia murchado no dia anterior. Foi então que ela viu as 2 plantas no chão, uma murmurando e outra gritando. Era impossível não reconhecer as vozes delas. Liu Fengyuan levou as mãos à boca. "Qin Wen, Cheng Jun, são vocês 2? Li Chengyin perguntou à garota como ela sabia qual era qual. Liu Fengyuan afirmou que era algo que seu subconsciente dizia. Ela conseguia sentir que havia a vontade de Cheng Jun e Qin Wen em cada uma daquelas plantas. Havia uma intrigante conexão transmitida a ela. A garota pensou em uma ideia. "Parece que podemos providenciar um lugar para eles e usá-los como sentinelas ou guardas." Li Chengyin a perguntou: "Vamos criar mutantes versus Darksiders?" Como a Terra era a casa original para todas as criaturas, o protagonista percebeu que ele seria o ponto de partida para novas vidas. Cheng Jun e Qin Wen não estavam mais entre eles, mas suas obsessões e a forma de vida de cada um haviam sofrido mutação dentro do solo que fazia parte dele. Enquanto o eclipse continuasse a brilhar, a mutação não iria parar. Ao invés de ficar confuso sobre a própria identidade, Li Chengyin
decidiu dar mais importância a pesquisar como usar o elemento sombrio. O garoto costumava pensar que ele era a única existência especial, um ser humano lúcido entre monstros. Mas, olhando para Qin Wen e Liu Fengyuan, isso provava que ele não era algum tipo de escolhido do céu. Deveria haver usuários Darksiders ainda mais poderosos, preconceituosos e astutos em outros lugares. Haveria usuários Darksiders ainda melhores do que ele em usar o poder do elemento sombrio. Ele se perguntava se seria capaz de enfrentar monstros ainda mais assustadores no futuro. Enquanto Li Chengyin conversava, uma jovem de vestido branco seguia as marcas de pneu que levavam à floresta. Em uma das plantações, Lulu ficou impressionada ao ver os tomates vermelhos. Haviam se passado apenas alguns dias, mas as frutas já haviam brotado. Dudu revelou que o irmão Fruta não possuía nenhum elemento sombrio. Parecia que todos ao seu redor já haviam aprendido a absorver esse novo poder. Curioso, ele se perguntou por que a mutação não havia aparecido. Dudu então viu Luluo estender sua mão. Um dos tomates caiu na mão dela. Luluo revelou: "Eu estendi a mão inconscientemente e ele acabou caindo nela." A jovem então olhou para uma área vazia e viu quando uma nova planta brotou. Um olhar calmo surgiu no rosto de Luluo. Essa cena da plantação brotando do solo, eu nunca me canso dela, não importa quantas vezes eu a veja. Nesse momento, a jovem de vestido branco caminhou pela área, tocando nos arbustos. Luluo entrou em alerta e se levantou, avisando que alguém estava se aproximando. Ela pediu que Dudu cuidasse do jardim, pois sairia por um instante. Dudu ficou em silêncio e a observou. A garota de vestido branco chegou até o abrigo. Ela se apresentou. "Olá a todos, eu sou Ji Yang." Os irmãos Liu e Lulu imaginaram que havia sido difícil para ela chegar ali. Ji Yang revelou: "Realmente não foi fácil, mas foi graças às marcas frescas de pneus que cheguei aqui." Ela revelou que o refúgio onde estava foi destruído pelos Darksiders. Porém, o lugar em que estava agora parecia um paraíso. Li Chengyin, enterrado na terra, suspeitava que havia algo de errado com a garota. Ela falava que era uma refugiada, mas suas roupas estavam completamente limpas. Ela também não parecia nervosa ou com medo, como se sentisse à vontade com tudo. Querendo prevenir que situações como a de Qin Wen voltassem a acontecer, Li Chengyin decidiu ficar de olho nela. Porém, o local onde Li Chengyin estava era um pouco estranho, já que só conseguia observar as pernas dela. Notando isso, Liu Fengyuan o chutou. Ji Yang perguntou à garota se havia algo de errado. Sorrindo, Liu Fengyuan disfarçou: "Não é nada, apenas um inseto no chão." Murmurando, ela mandou Li Chengyin não tirar vantagem de ninguém apenas porque não podia ser visto. Ele fez beicinho, afirmando estar apenas tentando protegê-los. Com um olhar enfraquecido, Ji Yang afirmou que não poderia ficar muito tempo ali, mesmo que o local não parecesse tão ruim. Ela se levantou e pegou seu guarda-chuva. "Para o bem de todos nós, é melhor que eu vá embora." Quando ela chegou à porta do abrigo, Liu Fengqin pediu que ela compartilhasse a história dela com eles. Ela, no entanto, pediu que não se preocupassem. "Eu não vou machucá-los, vocês vão saber em breve." Com essas palavras, ela foi embora. Enquanto Jian caminhava para longe do acampamento, Li Chengyin a seguia. A garota era muito estranha. Ela havia ido embora sem sequer pedir por comida ou água, como se estivesse ali apenas para ter um curto descanso. O protagonista continuou a segui-la, querendo ver se ela estava planejando algo. Nesse momento, Ji Yang parou e falou: "Não há necessidade para que eu faça isso, Li Chengyin." Ela se virou, encarando-o. Surpreso, o protagonista perguntou se ela podia vê-lo, se ela não era uma pessoa normal. O que o surpreendeu ainda mais foi ela saber o nome dele. Ji Yang, ao ver que ele não sabia como, comentou: "Parece que você esqueceu algumas pequenas coisas, mas isso não importa. Tudo o que você precisa saber é que estou aqui para ajudá-lo." Ji Yang caminhou na direção dele, mas Li Chengyin imediatamente deu um passo para trás. Cautelosamente, ele questionou por que iria acreditar nela. Ji Yang foi direta: "Essa é agora a era dos Darksiders, a era da luta pelo elemento sombrio. Qual a maneira mais eficiente que você acha que é para obter elemento sombrio?" Ji Yang entregava a resposta para ele, algo que ele também poderia fazer. Sem dúvida, é controlar um número suficiente de seres negros, então absorvê-los, saqueá-los. Aproximando-se a um passo de Li Chengyin, Ji Yang sorriu. "Mesmo se você queira ou não fazer isso, aqueles que são como você o farão." Ela olhou para o lado e apontou. "Veja, eles estão aqui." 2 Darksiders surgiram em meio às árvores. Seus corpos de pedra fortaleciam músculos poderosos. Ji Yang apontou para eles seu guarda-chuva fechado. Na ponta do guarda-chuva, energia do elemento sombrio começou a se reunir.
Um ataque foi lançado, explodindo sobre os dois Darksiders. O poderoso ataque disparou contra o céu, limpando uma vasta área. Os Darksiders foram jogados para cima com o poder daquele golpe. As pedras em seus corpos se partiram, como se perdessem seu poder. Li Changqing arregalou os olhos ao ver a mutação se partir, sem entender que tipo de poder Ji Yang havia usado. Ji Yang abriu o guarda-chuva sobre a cabeça e o lembrou. Eu disse que iria ajudá-lo. Você está seguro agora, por enquanto. Afastando-se, ela avisou. Quanto ao que acontecerá a seguir, espero que você se prepare com antecedência e faça uma apresentação maravilhosa. A despedida pareceu suspeita. Nós veremos em breve, companheiro Li Changqing.